A bola vai rolar, no ar. Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 7h34. Roberto Marcondes. Alô, você torcedor bugrino, boa noite. Chega conosco a partir de agora aqui na Rádio Futebol Interior. Você terá todas as informações de Guarani e Anápolis. 16ª rodada Campeonato Brasileiro Série C, chegando ao final da fase classificatória, a chamada primeira fase da competição. Uma vitória hoje recoloca o Bugre na liderança do campeonato e dá um passo fundamental em termos de garantir vaga já para a próxima fase, que será evidentemente um outro campeonato, onde o bicho pega, onde a situação é diferente, o cenário é totalmente diferente. Mas está bem encaminhado o time bugrino em relação à vaga para a próxima etapa do campeonato. O pega hoje é no estado de Goiás. Importante no centro-oeste brasileiro. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, a bola rola para Guarani e Anápolis. Sequência do Campeonato Brasileiro, aliás. 2 jogos hoje encerram esta 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E nessa abertura já da Rádio Futebol Interior, de prima para você, já está a notícia no nosso portal Futebol Interior. E também aqui para a Rádio Futebol Interior, em reunião hoje no Rio de Janeiro, sede da CBF. As regras que você acompanhou bem, inclusive conosco aqui na Rádio Futebol Interior, no portal Futebol Interior, no nosso Instagram, @Futebol Interior com Pedro Lino, que acompanhou, né, o desastre da seleção brasileira numa campanha ruim, mas uma cobertura fantástica nossa, junto com o Pix da galera. Todas as regras que foram aplicadas pela FIFA na Copa do Mundo, essas regras estarão valendo a partir da próxima rodada dos campeonatos A, B, Brasileirão A e B, e também Primeira Divisão do futebol feminino. Ou seja, a Série C, ela não entra no calendário da CBF. Até parece que é campeonato amador esse negócio aqui. É um horror a CBF. Dito isto, vamos às manchetes desta noite. Daqui a pouco tem Guarani em campo às 8 horas da noite, no comando de Gustavo Marques. Vamos ao primeiro destaque do Bugre. Alô, Elson Mariano, boa noite. Ô, Marcondes, boa noite pra você, boa noite ao torcedor, ao internauta ligado na Rádio Futebol Interior. Guarani, hein, querendo acabar com o tabu de quase 20 anos sem vencer lá no estado de Goiás. Idade do Felipão. 20 anos, hein, o Felipe não viu, capaz que o Mas Felipe não tudo viu. bem, mas em 20 anos, quantas vezes enfrentou? Essa vai ser a segunda? Pois é, hein. O Bugre, quarto colocado na Série C do Brasileiro, quer vencer o Anápolis hoje de qualquer jeito para voltar à liderança do Brasileirão da Série C, Marcondes. Muito bem, a diferença de pontuação é gigantesca. E claro, a vitória hoje recoloca o Bugre, que já teve durante 4 rodadas o prazer de liderar o campeonato. E o time da casa, como é que está, hein, Elson? O Anápolis, o Galo, né, como é chamado por lá, 19º colocado, penúltimo na tabela de classificação, vai à luta hoje contra o Bugre na tentativa de sair da zona de rebaixamento. Só a vitória interessa para o Galo, que corre a passos largos para a Série D do Brasileirão. Aliás, é o penúltimo colocado com 12 pontos. Ganhou só 3 vezes. O Confiança é o Lanterna, que joga esta noite também. Aliás, 2 partidas fechando a 16ª rodada. Está no placar ao vivo Futebol Interior. Para você acompanhar, hein? Tem a classificação, os resultados, mas daqui a pouco a gente vai passar aí os resultados e também a classificação de momento, aguardando os 2 jogos para encerrar essa noite. Encerram esta noite a 16ª rodada. Além do nosso jogo do Guarani contra o Anápolis, teremos Paysandu e Confiança. Ambos jogos às 8 horas da noite. E para comandar o futebol aqui na Rádio Futebol Interior, Gustavo Marques. é um dos penteados, um dos cabelos mais belos do planeta. Boa noite, Gustavo. Muito obrigado, viu, Marconi? Tem a vinhetinha, né, o Felipe Marques? Desculpa soltou. que eu atropelei, tá? Já soltou. É que eu tô sem meu retorno, agora eu coloquei aqui meu retorno, agora sim. Mas o problema do retorno Ouvindo é erro seu, não é do Felipe. A vinheta, né? O Felipe é sensacional, né? É mais fácil eu errar do que o sangue do meu sangue errar, né? Marcondão,
Guarani vence hoje, tá? É. Vence. O que você falou aqui em off? Não, é porque eu descobri que eles pagaram. Você disse que em off o Guarani ia tomar de 4 a 0. É porque eu cheguei aqui, o nosso 4 a 0 repórter, ele falou. Nosso repórter me informou que eles pagaram parte dos salários que estavam atrasados. Quem? Então, o Guarani, a diretoria, né, que não está cumprindo em dia o compromisso de pagar, né? Planejamento seus, financeiro exatamente. horroroso tem o Guarani, né? Exatamente isso, Você né? tem um saldo positivo em fevereiro, depois em dezembro você paga horrores. Mas Horrores, uma Série se C, empolgaram, fora né, da Marcos? realidade. Mas Se se empolgaram não, né? são no futebol. Isso daí é um grande erro. E hoje, muitos times devem salário. Não interessa. Peraí. Até vira comum, mas eu concordo Mas com você. isso não serve como muleta, não. Não é muleta, não. Inclusive, eu abri aqui criticando, ironicamente, Pô, né? que isso. Da diretoria. Então, se pagou, fica tranquilo, a vitória é nossa, o Guarani é entendi. favorito, né? Como o nosso repórter bem disse aí. a O equipe nosso do repórter tá falando Anápolis, que é o Elson Mariano. O Elson Mariano. Ah, tá. O Anápolis está com passos. Repita pra gente aí. Passos largos? O Elson A caminho Mariano. do A buraco? caminho, corre, a grandes e passos largos para a Série D do Brasileiro. Respeitando o clube Anápolis, né? Mas o Guarani hoje tem a obrigação de vencer. 12 pontos tem contra 26. Caiu o pagamento, tá tudo tranquilo, vida que segue, vamos correr pra vitória, Dinheiro Marcondes. não é tudo, hein? Coloca isso na tua cabeça. Mas fosse assim, a Ponte Preta estaria na zona de classificação. Mas o time da Ponte é fraco. Esquece o futebol. Esquece a crise financeira da Ponte. O time da Ponte é horroroso. Não acho, Marcondes. Ah, não. Coloca a conta do Guarani. Ele toma de 10 a 0. Se fosse assim, tomaria 5-1. Ei, A Ponte tá perdendo, mas fazendo um jogo teoricamente se a Ponte jogar equilibrado. contra o Guarani hoje, ela toma de 5 a 0. Eu ia gostar. Você vai ver. Então, futebol, ele tem a parte financeira que é horrorosa também. Aliás, a gente não pode falar muito, né, um do outro, não, porque os dois estão numa situação terríveis. Situação horrorosa. Mas que o time da Ponte é horroroso, pode ter certeza. Aí o pessoal entra com uma desculpa sempre do extracampo. Não, assume a responsabilidade. Meu time é ruim, não consigo marcar gol. Teve o volante que correu atrás do atacante contra... Foi no Ceará o jogo? Foi, né? Ceará. O volante... você tá louco. Meu Jesus amado. O volante, jogador da Ponte, pelo amor de Deus. 7h41, só para deixar a situação um pouco mais apimentada, porque o torcedor bugrino também curte esse tipo de informação. Está no ar, F-Play, som e imagem do melhor do futebol. O nosso futebol hoje tem Guarani e Anápolis, 16ª rodada Campeonato Brasileiro, daqui a pouco, às 8 da noite, com a marca publicitária da Rivalo. Não se esqueça, hein? Rivalo.bet.br. Rivalo, site para as maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda diverte. Aposta não é investimento. Rivalo.bet.br. Para a Pizza do Dadá em Campinas. Pizza é no Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo para o seu poço artesiano. E Placar ao Vivo Futebol Interior, o mais completo. A direção executiva de Elcio Paiola. Direção geral, Dr. Arthur Eugênio Matias. A coordenação de Carlos Corsato. Sonoplastia e vídeo. Hoje o camisa 10, Felipe Marques. Voltamos já já! FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior, Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil.
e ficou melhor. Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Roberto Marcondes. Agora são 7h45, 16ª rodada, Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem Guarani e Anápolis aqui na Rádio Futebol Interior com Gustavo Marques. Aliás, são 2 jogos que fecham a 16ª rodada, além do nosso jogo daqui a pouquinho às 8 horas, também no mesmo horário, o jogo entre Paysandu e Confiança do Sergipe. O jogo será no Curuzu, em Belém do Pará. Você acha Confiança você ganha? Não, lá o Paysandu é complicado. Os outros jogos já encerrados, realizados, 16ª rodada, Figueirense e Ferroviária no empate por 2-2. Botafogo da Paraíba no empate com o Santa Cruz por 2-2. Inter de Limeira venceu Volta Redonda por 2-0 e com isso é a líder provisória. Ituano 2/0. Maringá perdeu para o Amazonas por 3-0 e provocou a queda do Moisés Hergt desde fevereiro na equipe do Paraná. Eu achei que ele ia cair contra o Guarani naquela goleada de 5, mas aguentou até hoje. Caiu. Ipiranga venceu Floresta por 4-1, Caxias 2, Itabaiana 0, o jogo foi no Sergipe. Maranhão venceu o Brusque por 2-1 e a classificação está assim. Nesse momento, antes do fechamento desta 16ª rodada, mandando a competição a Inter de Limeira com 28 pontos, com 8 vitórias. Brusque é o segundo com 27, com 8 vitórias também. Botafogo da Paraíba, 26 e 8 vitórias. Guarani é o quarto com 26 e 7 vitórias. Ganhando hoje vai a 8 vitórias, porém vai a 29. Fica um ponto à frente da equipe da Inter de Limeira e volta à liderança do campeonato. Tem Santa Cruz na sequência, Ipiranga, Caxias e Ferroviário. Paysandu com 23 vai pegar a lanterna do campeonato. O Paysandu pode voltar ao G8 hoje com 26, com 8 vitórias. 26 e 8 vitórias, vai depender muito da questão de saldo. Ele pode virar o terceiro colocado hoje, mas no top 4, top 4, ele estará dentro hoje, depois da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E esse Guarani, Elson Mariano, me fala aí. O Guarani que vem de uma vitória contra a Inter de Limeira, né? Vem uma boa vitória, jogou bem naquele jogo, né? E quer de qualquer jeito morder 3 pontos hoje fora de casa. É importantíssimo pro Guarani para que ele mantenha aí a sua... tá ali entre os quatro times que vão subir. Eu acredito, viu, Marcondes? Eu acredito nisso aí, viu? Eu acho que o Guarani sobe, viu? Se ganhar hoje, fica uma vitória da classificação, né? Isso, é importantíssimo. Tira o nono, né? É importantíssimo pro Guarani. Desfalques no Guarani hoje, Everton Brito e o William Farias, que estão no departamento médico, e pendurado tá o Luca, né? Se tomar o terceiro hoje, tá fora do próximo jogo. E o próximo jogo será na próxima segunda-feira? Na próxima segunda-feira contra o Ipiranga. Ipiranga aqui em Campinas. É o seguinte, meus amigos, já antecipando para vocês e já convocando
e já chamando e os convidando para a nossa cobertura do encerramento da série da Bezinha do Campeonato Paulista, que ontem teve o primeiro jogo. O América venceu por 2-0 a equipe do Independente de Limeira. O jogo 2 será no domingo agora, em Limeira, às 10 horas da manhã. E a festa de encerramento do Campeonato Paulista Sub-23, que é a Bezinha, com o futebol interior, Sindicato dos Atletas e Federação Paulista, será um sucesso mais uma vez, como fora nas séries A2, A3 e A4. Será no Hotel Vitória, com transmissão ao vivo, aqui pelo portal Futebol Interior, pela Rádio Futebol Interior, pelo nosso Instagram, @Futebol Interior. E a grande novidade também que estará conosco nessa transmissão, a VV8 TV de Valinhos, que é comandada pelo Gustavo Marques. Será um grande evento com a cobertura total, as entrevistas com a seleção do campeonato, o artilheiro da competição, time campeão, enfim. É uma reunião dos astros da Bezinha do futebol de São Paulo. E mais uma vez, Campinas será a capital do futebol de São Paulo, junto com o portal Futebol Interior, Sindicato dos Atletas e também com a Federação Paulista de Futebol, segunda-feira, a partir das 7 horas da noite. E tem mais novidades aí, que durante o jogo o Gustavo Marques irá passar para vocês, já começando amanhã. Faltando 11 minutinhos para a bola rolar, vamos às escalações de Guarani e Anápolis. Ficha técnica do jogo. A equipe do Anápolis, que vem com o goleiro Ravel, número 12. Goleiro Ravel, número 12. Na lateral direita, Vitinho, Elder, Rafael Costa e Leonan, lá na lateral esquerda. Milá, número 5, no meio. Luiz Felipe, 8. Juninho com a 10. No comando do ataque, o Carioca com a 33, Leonardo Viana, 19 e Matheus Lagda com a número 7. Repeteco no time do Anápolis, Ravel, Vitinho, Elder, Rafael Costa, Leonan, Mila, Luiz Henrique, Juninho, Fernando Viana, Matheus Lagda e Carioca. Essa é a equipe do técnico Luan Carlos. Futebol Interior. O Bugre Campineiro vem com Kaique França, o goleiro número 1. 30 para Inayan, 2 Maurício Antônio, 4 Rafael, 6 Emerson Barbosa. No meio, Luiz Otávio com a 55, Cauã Jesus com a 66, Isaac com a 21. No ataque, João Paulo com a 10, Guilherme Cachoeira com a 11, 9 para Luca. Repeteco no time do Bugre, Kaique França, Inayan, Maurício Antônio, Rafael e Emerson Barbosa, Luiz Otávio, Cauã Jesus e Isaac, João Paulo, Guilherme Cachoeira e Luca. O técnico, Hélio Cizenando. Arbitragem. Vem do Maranhão o trio de árbitros, o árbitro principal Wallace Martins Lopes, auxiliado pelo meu xará, Elson Araújo da Silva, e pela Edna Cristina dos Santos Ferreira. O quarto árbitro é, lá do estado de Goiás, o Gabriel Santos Queiroz, todos da Confederação Brasileira de Futebol. Ficha técnica do jogo. Equipes pintando no gramado nesse momento para o jogo das 8 da noite. Vai, Guarani. Bate mais forte o coração. Ah, se o Guarani hoje não vencer, Gustavo, você vai raspar esse cabelo horroroso seu. Mas tomara que ele continue horroroso. Dá uma olhadinha na imagem, como é que ficou seu cabelo. Melhor, isso, ficou menos mal. Para comandar o futebol aqui na Rádio Futebol Interior, Gustavo Marques. Ah, Marcondes, esse sou eu desde 1994 e nesta oportunidade, mais uma vez, contando mais um capítulo na história do Verde que te quero verde, o Guarani Futebol Clube. Hoje, vamos lá, Bugrão, tudo em dia por aí, tudo tranquilo? Parcialmente, né? Hoje é a hora da vitória, de trazer os 3 pontos para Campinas. O Guarani que está embalado, o Bugre que vai subir, hein? Para a Série B do Campeonato Brasileiro.
faz uma campanha, tem um orçamento, evidentemente que a equipe teria obrigação, sim, de conquistar o acesso pelo orçamento, por tudo aquilo que o Bugre vem vivenciando dentro desse campeonato. Oscila, é claro, mas sempre está ali, né, na zona de classificação, ou é líder do campeonato, ou é vice-líder, mas sempre ali na ponta da tabela. E hoje joga fora de casa com o seu paredão, hein? Kaique França, o Guarani com o seu uniforme tradicional. E jogando fora de casa, Elcio, né? O Guarani com o uniforme tradicional. Isso depende muito também do uniforme que a equipe que joga em casa vai entrar em campo, né? A equipe do Anápolis que tem o uniforme ali, que lembra bem o Botafogo de Ribeirão Preto, com aquelas listras, exatamente, o tricolor, né? O Paulista de Jundiaí. Isso que eu ia falar agora. Né? Exato, Paulista de Jundiaí. Lembra mais o Paulista de Jundiaí, aquele tricolor em preto, vermelho e branco. E o Guarani, claro, com o mais tradicional dos seus uniformes, camisa verde, calções brancos, meiões verdes, e vai tocar o hino nacional. E, Elcio, só para recapitular também, mais uma vez, sei que você já mencionou isso, já comentou, já falou isso nos microfones aqui do Futebol Interior, mas a situação de momento, como que está aí a equipe do Anápolis nesse Campeonato Brasileiro da Série C? Se vencer hoje o Guarani, nesse caso ele consiga vencer, dá para sonhar alguma coisa, para sair um pouco aí dessa zona de rebaixamento? Como é que está a situação? Na verdade, se o Anápolis vencer hoje, ele é o 19º colocado, ele ainda não sai da zona de rebaixamento, né? Não, ele sai, vai ficar com uma vitória a mais. Vai ficar com uma vitória. O Barra é o primeiro fora da zona, tem 3 vitórias. Se por acaso, não vai acontecer isso, evidentemente, não irá. Mas se por acaso o time de Goiânia vencer o Guarani, ele vai a 4 vitórias, a mesma pontuação de 15 pontos. Mesmo ele tendo um saldo negativo a mais, mas ele ganha no número de vitórias. Ele vai a 4 vitórias. 15 pontos e 4 vitórias, ele puxa o Barra para baixo. Então, o Anápolis nos últimos 10 jogos teve só 4 vitórias, um empate e 5 derrotas nos últimos 10 jogos. Você vê que é uma situação que, assim, o Anápolis vai querer jogar para vencer, para poder sair da situação. Mas é uma situação muito favorável, eu acho que mais ao Guarani do que ao Anápolis. Não aqui nenhuma justificativa, mas todos os campeonatos, eu entendo o seguinte, que as séries D e C são terríveis, porque o nível é muito baixo e o ambiente muito ruim. Dá uma olhadinha no gramado. Gramado complicado. Então você tem poucos igual um Brinco de Ouro, por exemplo, né? Poucos. Então o que acontece? Olha como é que é difícil a Série C. Os 2 times que subiram da Série D para C para esse ano, o Barra, pode entrar na zona de rebaixamento hoje e tem investimento pesado porque é uma SAF, ok? Campeão catarinense e campeão da Série D o ano passado foi o Barra. Já o outro time que subiu, a Inter de Limeira, hoje é líder, né, provisório, mas ele é líder do campeonato. Então o campeonato não é fácil. Não é só com a questão que você gosta muito de citar, que o Guarani tem a maior folha de pagamento, que o time gasta muito dinheiro, que não sei o quê. Isso é um erro de planejamento da diretoria, ponto. Mas que não tem nada a ver essa comparação que você faz, não tem. Você está totalmente equivocado, para não dizer que você está errado. Gustavo Marques. Esse é o Marcondão com seu comentário. Guarani escado, boa sorte aí. Boa sorte, Guarani. Vamos pra cima, vamos vencer. Hoje é o dia importante, dia de Bugre vencer, dia de voltar pra casa. O torcedor, Marcondes, tá feliz, tá satisfeito com o Guarani? Não, tem que estar, pô. Ué, por que não? Por que tem que estar? Ué, porque ele pode virar líder do campeonato. Sim, claro. Eu gosto de ouvir os seus comentários. Ué, seus comentários são comentários fortes, né? Mas você quer o que mais, se você como torcedor? Não, é claro. Você estaria legal na zona de rebaixamento? Não, jamais. Você imagina o torcedor da Ponte como tá puto com o time? Jamais. Mas é um time que oscila muito, o Guarani. Quem preocupa, oscila? né? Mas como o campeonato eu disse, é longo, o campeonato é um campeonato longo. O Palmeiras não tá oscilando também? Já empatou 2 vezes no Palestra Itália. O campeonato é longo, é um campeonato também que é traiçoeiro. A segunda fase, a segunda fase não te dá o privilégio de oscilar. Eu não peguei a sua ainda, porque às vezes você torce às vezes você torce contra. Não. Você tem 2 torcidas pelo time. Ô Elson, até se você tiver, é claro que um comentário, outro comentário, mas se você for ao contrário do que eu tô pensando, você tem total direito, né? Se você discordar de mim... Mas o Elson é tão elegante que ele não será deselegante. A Série C é um campeonato traiçoeiro. Difícil. A primeira, eu falo que são 2 campeonatos. A primeira fase, você pode oscilar.
Você tem o privilégio, quem tem gordurinha assim como o Guarani É teve, natural a você pode oscilação. oscilar. Mas na segunda fase, meu amigo, Aí você não aí pode ter oscilar. erro. Eu concordo. Se você oscilar, você fica para trás. Mas você não pode Como já torcer contra a aconteceu, primeira fase. como já aconteceu no ano passado. Vocês se lembram? O Guarani se classificou, tinha o privilégio de escolher o grupo ainda que ia ficar. Mas se ele ganhasse se o classificou, último mas só um jogo. minutinho, vai começar o jogo. Ele se classificou empurrando o campeonato com a barriga. Eu assisti o primeiro jogo ano passado contra o Maringá aqui. Eu falei assim pros meus amigos, porra, esse time vai levar o campeonato com a barriga. E empurrou com a barriga o campeonato inteiro. Tava na cara que o Guarani não iria subir ano passado. Esse ano tá com cara de Mas subir eu me acesso. iludi. Eu me iludi Aí, no ano problema passado. seu. Eu me É que iludi. eu tava junto com Hoje você. eu não vou me iludir mais. Você concorda comigo, Elcio? Não da questão da ilusão. Ele não vai concordar mas comigo. sim que você não pode se acostumar em ganhar um jogo e perder outro. Eu tô entendendo o lado do Gustavo pelo seguinte, porque ele não quer causar nele mesmo uma euforia e depois uma frustração, né? Então ele tá se precavendo em palavras, vamos dizer assim, para poder não ter uma decepção caso o Guarani não suba. Mas quer que eu te falo, Gustavo? O Guarani sobe. Eu fico feliz. Pra você ter uma ideia, se eu não estivesse aqui no futebol interior, eu nem assistiria o jogo do Guarani, eu não consigo. Eu não consigo. Mas você assiste pra torcer ou assiste pra torcer pra perder? Ah, é como se fosse um marido traído, né? Um namorado traído. Você não confia mais. Não sei. Você ama Essa você tá ali, mas essa comparação não é real. Eu não posso me colocar essa comparação também. Ô, Marcondes, me ajuda aí, Não tem jeito. Uma só, Marcondes. Que coisa. Não. A bola vai rolar. E 1 minuto de silêncio, hein? 1 minuto de silêncio, a bola vai rolar, vai se preparando ali o Cachoeira. E lembrando que todos os detalhes desse jogo, amanhã, no programa de esportes, que estreia amanhã aqui nos canais Futebol Interior e também na Vive 8 TV. Grande área, às 6h20, todos os detalhes do Campeonato Brasileiro Série C, Guarani e Ponte Preta, amanhã às 18h20 aqui nos canais Futebol Interior e também na VV8 TV. Eu, Gustavo Marcos Marcondes, Marcelo Corsato, Luísa, Davi, Pedro Lino e muito mais. A bola está rolando na Série C. Gustavo Martins vem aí, o garganta de ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Eu prometo tudo, mas não entrego nada. A bola já está rolando e vem tocando bola lá pelo sistema defensivo a equipe do Anápolis. E como dificulta o narrador, né? O Elcio também, Marcondão, né? Essa camisa listrada para identificação da numeração é complicado, hein? Companheiro, eu vou falar pra você que essa daí ainda tá boa, viu? Se você visse a camisa de um time chamado Mantiqueira no Paulista, aí você ia reclamar. Mas realmente, a camisa listrada, ela meio que ofusca o número ali e a gente fica meio vendido, né? Durante a narração. E já vem tocando bola a equipe do Anápolis lá pelo sistema defensivo, tentou criar a jogada, a bola volta com o goleiro, tenta fazer o toque, chega para recuperar a equipe do Guarani, mas a bola volta, reboteada a equipe do Anápolis, tocando bola pela ponta esquerda, vem descendo, prepara a hora, vê quem joga, vai tentar fazer a inversão, da esquerda para a direita, do Leme a Pontal, deu certo, a bola vem caindo aqui na ponta, vai tocando bola, vai tentando ali criar a jogada do Vitinho, a bola volta outra vez, vem tocando bola com Mila volta, sistema defensivo, vem tocando bola, vai tentando criar a jogada, manda o balaio para frente, chega ali para tentar cortar o Emerson do Guarani, a bola vai saindo para fora, tem arremesso normal que favorece a equipe do Bravo Bugre Guerreiro com Emerson, lateral da equipe do Guarani, 1 minuto e meio, 1 minuto e 30 passados deste primeiro tempo, 0 para Anápolis, 0 também para a equipe do Guarani, já vem ali Emerson, manda a bola para frente, chega para afastar, para cortar ali a zaga da equipe do Anápolis, a bola volta ali, reboteada para Isaac faz ali a inversão, conseguiu fazer o toque para João Paulo para Isaac círculo central, cabeça com cabeça, chega para cortar, para recuperar a equipe do Anápolis, tentou passar, caiu, pediu falta, foi ali habilidoso, caiu, a arbitragem em cima, não quis saber, de olho, marcou falta ali, Elcio. Pois é, o Isaac chegou ali atropelando o Matheus Lagoa, ele que também é o capitão da equipe do Anápolis, tem falta para o Anápolis, 2 minutos jogados, já tem falta e leva perigo, a meta do goleiro Kaique França é bem longe,
mas a falta frontal sempre é perigosa, hein? Tem falta que favorece a equipe do Anápolis. Vai ter chuveirinho, vai mandar essa bola dentro da grande área. Momento de perigo, momento de apreensão. Se segura aí, meu bugrão. Ai, ai, meu coração. Se segura aí, meu bugrão. A bola tá viva na grande área. Kaique França sobe nela. Sem rodeio, sem dar rebote, segura a bola em seus braços, com segurança, como segura uma criança. Ele tenta criar a jogada, vem tocando bola ainda pelo sistema defensivo. A equipe do Guarani tocando bola ali com o Rafael. Ele solta, tenta, toca essa bola, vem curtinha, vem criando jogada, vem Cachoeira para auxiliar aquilo no sistema defensivo. Ele abre o jogo, toca a bola para Rafael. Rafael solta, tem tranquilidade. Ele vem para Maurício Antônio. Maurício Antônio com a perna direita. Ele vem trabalhando, erga a cabeça, vem com quem joga, manda o lançamento para frente, tentando ali achar alguém. Na oportunidade era o Cachoeira, mas não estava bem posicionado, a bola ficou tranquila pro goleiro Rafael da equipe do Anápolis. F Play, som imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Tem arremesso normal, ganha o Bugre, lá pelo sistema defensivo, ele cria a jogada, tenta ali, já criar, tocando bola, faz a inversão, Guarani tocando bola ainda lá pelo sistema ofensivo, a abertura de bola, ponta direita, volta aqui para Maurício Antônio, ele auxiliando no círculo central, voltou para Rafael, Rafael soltou a definição feita para Maurício Antônio, ali a zaga da equipe do Guarani que vem trabalhando bola, conseguiu fazer o toque, deu certo, vem para Luiz Otávio que estreou no último jogo, entrou bem. Foi aí muito elogiado pela imprensa de Campinas e agora está como titular. Vem o Bugre outra vez, sempre ele. É o 66, o Cauã Jesus. Ele faz o cruzamento dentro da grande área. Sai Ravel para fazer a defesa. O Guarani, curtinho. Vai tentando chegar lá no ataque da equipe do Anápolis, hein, ô Elson? Pois é, vem tocando bola a equipe do Bugre. Vai a bola cruzada ali para dentro da área. Mas foi lá em cima o goleirão Ravel. Segurou ela firme, continua 0-0. Abre o jogo, outra vez a equipe do Guarani, vem descendo com ele, Luiz Otávio, o marcador perdigueiro, o volante da equipe do Guarani, volta a bola para Cachoeira, ponta esquerda, na correria foi tocado, foi empurrado, eu vi daqui, falta pro Bugre para cima do Cachoeira, lado esquerdo. Momento de expectativa, bem bola na área do Bugre, hein? Matheus Lagoa pra cima do Guilherme Cachoeira, fez a marcação, empurrou com o braço esquerdo e mordeu o tornozelo direito. Falta marcada, vai ter bola na área agora do goleirão Ravel. Técnico da equipe do Anápolis, o Luan Carlos, está ali preocupado. O jogador foi atendido, já tá tudo bem com ele, já deu aquela chutadinha no gramado, aquela firmeza no pé. Vai ter bola na área do Anápolis. Vem Bugrão, vai Bugrão. Cachoeira na bola, tem Emerson também, 2 jogadores do Bugre, 2 atletas para fazer o levantamento, para mandar essa bola dentro da grande área. E bola viva, passou por todo mundo, sobrou, tenta Luiz Otávio. A bola volta, reboteada na ponta, cruzamento, Cauã Jesus tira, afasta a zaga da equipe do Anápolis. Ia tentando ali no contragolpe, no contra-ataque, mas chega para arrumar a casa o Inayan para a equipe do Guarani. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo na Série C. É Brasileirão, Série C, o Bugre jogando fora de casa, 16ª rodada, 6:15 passados, primeiro tempo, 0 pro Anápolis, 0 também pro Bugre, Marcondes. Placar ao vivo, futebol interior, Rivalo. Site para maior de 18 anos, Ministério da Fazenda diverte, aposta não é investimento. Nome de rivalo.bet.br, resultado parcial em Belém do Pará, Paysandu e Confiança, 0-0 e a partir de hoje, para as séries A e B do Campeonato Brasileiro, estão valendo as regras que foram aplicadas pela FIFA na última Copa do Mundo. A Série C só daqui uns 50 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Tem oportunidade o Anápolis no escanteio ali, Wilson. Pois é, já tá lá o Vitinho para fazer a cobrança. Vai
bater com a perna direita. Pra cobrança, Vitinho, bola viva, toca de cabeça, torto. Passa por todo mundo e vai embora. Tiro de meta, favorecendo a equipe do Bugre. F-Play, sua imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 7 minutos e 30 passados desse primeiro tempo. O Bugre vai empatando o jogo fora de casa. Diga aí, Marcondão. Eu posso errar durante o jogo, mas a impressão de 8 minutos você já tem uma ideia qual é a vibe do time. Qual que é o rolê do time da casa? O time do Anápolis Vem Anápolis, subiu a bandeira, ficaria cara a cara com ali o goleiro da equipe do Guarani, completa, Marcondes. Eu não vou citar que o Anápolis é um time horroroso, vou citar que ele é inferior ao Guarani. Isso é fato. O Guarani só perde o jogo hoje se ele for muito ruim, muito mal no jogo. Você não fala que ela é horroroso, eu falo. O Anápolis é horroroso. É isso aí. E se não vencer do Anápolis, aí quem que é o horroroso? Abre o jogo, vem descendo, vem tocando bola. Fato é, não adianta você querer confusão. Você torce ou não torce. É o seguinte, ó. Você tem a avaliação de é horroroso ou está horroroso. O Guarani, se perdeu o jogo hoje, ele está horroroso. Ele foi mal no jogo. Já a equipe do Anápolis é um time horroroso. Tá certo, esse é o Marcondes. Aí está. Roberto Marcondes dos comentários. Vem o Bugre, vem descendo, vem ali. O Isaac perdeu, ganhou falta pro Bugre. Tá caído ali no solo. Quem que tá caído ali, o Elson? Olha, tá difícil verificar quem que é o jogador. Luca. Não mexe com o meu jogador, hein? Não mexe com ele. Aliás, o Luca merece ser titular do time, hein? Melhor. Vamos lá. Tá aí, então, o jogador tá caindo ali, a arbitragem vai chamando a atenção. O Luca. Os caras começam o jogo com o juizão dando bronca no treinador de Anápolis, cara. Oh, que várzea, hein? Que coisa, que várzea, hein? Que coisa. Esse Roberto Marcondes, o Luca já sentiu, pegou na bola agora, hein? O Luan Carlos ali também, tudo que o árbitro tá marcando, Marcondes, ele tá reclamando. Se é a favor do Guarani, se é contra o Guarani, toda situação ele marca. Então o juizão já foi lá e falou, ó, acabou pra você, hein? Se falar comigo de novo, tá fora. Quem sabe dá uma amenizada, né? E vem tocando a bola outra vez a equipe do Guarani lá pelo sistema defensivo. Toca a bola ali para Rafael. Rafael tenta fazer a ligação direta para o campo ofensivo. Sobe de cabeça para cortar a zaga da equipe do Anápolis. A bola volta, reboteada na ponta, na correria total. Vem o Anápolis, vai para cima, vai crescendo. Tenta criar a jogada. Chega na recuperação, foi bem. A zaga da equipe do Guarani vem no contra-golpe na bola infiltrada. Chega ali para cortar a zaga do Anápolis. A bola volta reboteada. Tenta a cachoeira, devolução. Totalmente errado. Tava de costas, ali não conseguiu enxergar para tentar a devolução, foi errada e agora ganha uma falta para a equipe do Anápolis lá pelo sistema defensivo. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Brasileirão Série C, 16ª rodada, o Bugre jogando fora de casa. 10h30 passados, primeiro tempo, 0 para o Anápolis, 0 também para o Guarani. Placar ao vivo, futebol interior, Rivalo, nesse momento em Belém do Pará, Paysandu e Confiança 0-0. Jogos realizados e já encerrados, Figueirense 2, Ferroviário também 2, Botafogo da Paraíba 2, Santa Cruz também 2. Rivalo, site para maiores de 18 anos, Ministério da Fazenda adverte, a aposta não é investimento, rivalo.bet.br. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. 11-7. Primeiro tempo. Diga aí, Elson. O juizão já foi ali tanto no Emerson Barbosa como no Matheus Lagoa. Os dois acabaram se estranhando ali um pouquinho. O juizão também já foi lá e já conversou. Teve uma conversinha a pé da orelha com os dois. A arbitragem tá em cima, não pode perder ali a liderança do jogo, hein? Exatamente isso, vem tocando bola, a equipe do Guarani outra vez, tá pelo sistema defensivo, vem criando jogada ali com o Isaac, preparou, soltou bola para Emerson na ponta, tenta a devolução, chega para cortar, chega para afastar ali a zaga da equipe do Anápolis, e o Bugre ganha um arremesso manual, ponta esquerda, o Elson. O Vitinho botou o pé na bola, jogou pela linha lateral, arremesso lateral para a equipe do Guarani,
Chegamos aí à marca dos 12 minutos. Olha, na verdade, o árbitro deu o arremesso lateral para a equipe do Anápolis. Ao contrário, hein? Ao contrário, né? Mas quem manda é o juizão, então tá valendo, seu juiz. Ih, meu amigo, quase ali furou, mas deu certo o Emerson. Vem ali pra João Paulo, devolução feita. Vem criando jogada ali pro Inayan, pra equipe do Guarani. Ele faz a devolução pra João Paulo, cabeça pensante. Abre o jogo, fez o toque pra Isaac. Isaac preparou pra João Paulo. João Paulo tenta criar a jogada, vai tentar fazer a devolução, não consegue, lado direito chega. É pra cortar ali a zaga do Anápolis. E agora vem no contra-golpe, a bola vai ali tentando criar a jogada. O jogador tá caído ali da equipe do Anápolis, a arbitragem em cima, tá sim marcando a falta favorecendo a equipe do Anápolis, que vai empatando o jogo, joga dentro de casa. Marcondão 12:40, 12:50 agora, aliás, primeiro tempo pra você, quem é o melhor no jogo ou não tem melhor? Não tem melhor, os dois times estão ruins no jogo, né? O Guarani tá tentando uma jogada, já insistiu várias vezes, porque o Cachoeira é um ponto importante e diferenciado na equipe bugrina nesse campeonato. Olha o ataque do Anápolis. Vem o Anápolis tentando ali no tronco, tenta ali aos trancos e barrancos, caiu, recupera o Bugre. A bola volta ali, reboteada, ponta direita com ele, Vitinho. Vitinho com a perna direita, preparou, voltou, faz o toque, devolução feita, ainda pelo sistema ofensivo com Mila. Mila volta tudo, abre o jogo aqui na ponta esquerda, na correria total. Vem a equipe do Anápolis batendo pro gol, não teve desvio ninguém, bola pra fora, tiro de meta completa aí, Marcondes. Então o João Paulo, principalmente, com o pé esquerdo, ele tá tentando essa bola esticada pro Cachoeira. Só que o gramado tá ruim, a bola, você viu? A bola, a impressão que nos dá que é um gramado bem ralinho e duro, e a bola vai quicando. Então não tem condições de jogo. Então você tenta essa bola esticada pro Cachoeira, que até agora não encontrou. Então procura algumas alternativas, né? Se a bola esticada não tá dando resultado, agora, bola esticada, ó. E que passe pro Cachoeira, vai fazer pro Bugre, bateu pro gol, perdeu o Cachoeira, no rebote, bateu pro gol, golaço! Gol do Bugre de Cachoeira! Futebol é a nossa paixão. Pegando a zaga do Anápolis, toda bagunçada. Um passe, achando Cachoeira. Guilherme Cachoeira foi no mano a mano com o Ravel. Na primeira deu pro Ravel, na segunda ele olhou, colocou, canto esquerdo e foi pro abraço. Abrindo o marcador fora de casa o Bugre. Na marca de 13,5 passados deste primeiro tempo. Guilherme Cachoeira é o nome da vez, é o o autor do gol. E o detalhe é todo seu, o Elson Mariano, e o torcedor ali, evidentemente os jogadores também da equipe do Anápolis reclamando de impedimento, hein? Reclamaram muito a respeito do impedimento, mas a verdade é que o Guilherme Cachoeira saiu em desabalada carreira. Aí em direção a ele, cara a cara com o goleiro. Na primeira tentativa não conseguiu. Na segunda, então, meteu a bola lá no fundo da rede do goleiro Ravel, que nada pôde fazer. Tá aberto o placar. Guarani 1, Anápolis 0. Primeira puxada no contra-ataque que encaixou com o Cachoeira. Eu estava até citando esse lance aí, que o João Paulo tentando com o Cachoeira, mas não tinha encaixado ainda, mas encaixou agora. Aí saiu o Cachoeira, o goleiro fez uma grande defesa, aí no rebote o que aconteceu? O Cachoeira foi muito esperto, porque o time inteiro foi na linha do gol, e ele mirou no cantinho direito, a bola tem que passar ali. E merecido o gol pro Cachoeira, que faz sem dúvida nenhuma um grande campeonato, e essa vitória parcial recoloca o time na liderança do campeonato com 29. Esse é o Guilherme Cachoeira indo pro abraço, abrindo o marcador para a equipe do Guarani. Verde, que te quero verde na frente, 1 pro Guarani, 0 para a equipe do Anápolis. Vem tocando bola lá pelo sistema defensivo, a equipe do Guarani já abre o jogo, tenta ali criar a jogada na ponta, na correria total, tenta o Luca. Abre o jogo, vem ali a equipe do Anápolis tentando criar a jogada, vem Lucas de carrinho para tentar roubar, não consegue. Diga aí, Marcondes. 5º gol do Cachoeira no campeonato. Artilheiro não, né? O artilheiro é o tá no banco. É o Robert? Herbert. Herbert. Tá no banco. Eu sou contra esse rapaz no banco. Eu acho que ele empatou com o Herbert, hein, o Cachoeira.
Não tenho Mas certeza. 5 gols para um cara de beirada, ele tem todos os méritos, né? Porque o cara de beirada marcar 5 gols é fundamental. Aliás, agora você tem aí os jogadores que mais marcaram gol, o Herbert e também o Cachoeira, que marcou o 5º gol dele no campeonato. Continua sendo artilheiro. Tem 6 gols então, e são o 2 jogadores de Cachoeira, beiradas, ou seja, o nosso ataque, a nossa referência não está dando resultado. Só corrigindo aí, o Isaac é o artilheiro com 8 gols. É o Isaac, segundo a informação da assessoria de imprensa do Guarani. 8 gols. Acho que a assessoria, eu tô vendo, eu acredito em você, mas eu acho que a assessoria do Guarani tá errada, hein? Só se estiver assistindo outro campeonato, ou narrando outro campeonato. Mas tá aí a assessoria do Guarani mesmo confirmando. Não, tem uma confusão aqui realmente. Num lugar tá figurando 8 gols e no outro lugar tá dando o Herbert, você tem razão, o Herbert com 6 gols. Exatamente. Isso aí, muito embora essa informação oficial. Então o Herbert é o artilheiro com 6 gols. É isso aí, e tá no banco, né? Mas pra você ver, é difícil também o Marcondes, porque os dois fazem a mesma função, né? Não sei, eu acho que dá pra jogar os dois. Você acha que dá pra jogar os dois? Dá pra jogar os dois. Eu acho que o Herbert daria pra jogar no lugar do Isaac, por exemplo. Se você tem o João já no time, acho que se você colocar o Herbert, você puxa o Luca mais pra centralizar, pra alimentar o ataque. E os dois nas beiradas. Exatamente, é isso aí. Vem o Guarani tocando bola com o Isaac. Abre o jogo do segundo setor para João Paulo. Ih, João Paulo tenta a devolução, deu certo na ponta. Vem na correria total, diga aí. Só que o Hélio Cizena não tira o Isaac porque ele não só vai para frente para organizar o time, também. Ele faz a marcação também. Ele faz uma função de um segundo volante. Né? Abre o jogo, vem tocando. Ih, abertura de bola, deu certo para Luca. Luca, no mano a mano, ponta esquerda, cruzamento, passou por todo mundo. Fica tranquila pro goleiro Ravel para fazer a defesa. O Bugre foi vencendo o placar de 1-0. F-Play, só imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Ô Gustavo, só pra informar o torcedor, olha, a artilharia do Bugre tá assim, Herbert com 6 gols, Guilherme Cachoeira com 4, João Paulo, Jonathan Costa e Luca com 3 gols cada um. Esse do Cachoeira é o 4º gol. Esse do Cachoeira é o quinto gol, na verdade. Então tá o 5º gol Herbert do Cachoeira. Então o Herbert tem um gol aí a mais, ele tá no banco de reservas. Vem Luca ali. Parece que sofreu alguma coisa. Ele tá diferente o penteado do Luca. Mas esse daí não é o Luca, daí é o Emerson. Você precisa colocar óculos. É verdade. Tô confundindo o 9 com o óculos? Não quer não, óculos. Usa o meu aqui. Marcondes. Aí o Marcondes, você que erra, você me chama, se vira, irmão, você calma, Marcondão, calma. Convênio com a Signorelli, com alguém aí, viu? Cruzamento, vem um gol, toque de cabeça, sobe. E pra cortar a bola, volta aí, batida! Passa lambendo o poste. Lambendo o poste seria pro Luca. Agora sim, o Luca, camisa 9. Tem aquele, sei lá, deixa quieto, Marcondes. Melhor você não comentar nada. Vai, Marcondes. Diga aí, Elson Mariano. Pois é, chegou com perigo ali o Guarani. O João Paulo tocou ali pra dentro da área. E aí o Luca, que por milimetricamente não acertou a bola, o que seria o segundo gol do Bugre. A bola se perdeu da linha de fundo, tiro de meta. É isso aí, né? Porque você tá do lado de cá, lado esquerdo, vamos colocar aqui do lado esquerdo, você enxerga o número 9. Eu tô do lado direito e enxergo o número meia dúzia, entendeu? Então, há essa confusão. Porque você tá olhando a TV desse lado, entendeu? Quando existem alguns erros, principalmente na comunicação, não é melhor não voltar ele. Segue o barco que as pessoas já esqueceram. Abre o jogo, vem tocando bola a equipe do Guarani, lá pelo sistema defensivo, o Bugre vai vencer o placar de 1-0. E aí eu já quero o seu comentário, Marcondes. O Guarani vence o jogo? O Guarani merece esse resultado? Merece? Ele tá procurando mais, ele tá procurando mais o jogo, né? Ele tá mais afim de jogo, né? A equipe do Anápolis é um time limitadíssimo. Limitado. Se arriscou, deu espaço, Cachoeira foi lá e fez 1-0. É justo o placar? É porque ele está procurando mais o jogo, tem mais posse de bola, agride mais o adversário, está mais afim de jogo. Vem de novo, vem o Cachoeira, ponta esquerda na correria, faz o corte, vai tentar fazer ali o levantamento, chega para cortar, chega para tirar, chega ali para quebrar a zaga da equipe do Anápolis, chega fazendo falta ali o ataque da equipe do Guarani. A arbitragem em cima marca falta para a equipe do Anápolis. Com 2 minutos e meio eu falei, dificilmente perderá o jogo.
Você lembra Guarani disso, não? vence, eu também falei Tudo Guarani bem que venceria. você não gostou muito do que eu falei, que você falou que ia ser 4x0 pro time de Anápolis, já tá perdendo já, porque já tá 1 Guarani a vai 0 pra vencer, nós. eu disse aqui desde o começo, o Guarani era favorito e vence o jogo e com este resultado aí vai. Aí tem que ser, não pode oscilar o bravo Bugre Guerreiro. Vem descendo os caras, hein, Vitinho, Anápolis, bola tá viva, ajeitou, sobrou, bateu pro gol. Desvio, a bola volta reboteada, vai tentar ali bater pro gol, chega na marcação, chega para afastar completa ali o Guilherme Cachoeira, que já vem tocando bola para a equipe, o Guarani saiu tocando bola ali o Luiz Otávio, a bola volta ali reboteada outra vez, faz o toque, tenta a devolução para Cachoeira, conseguiu ali a recuperação, a equipe do Anápolis, vem descendo, vai completando, vai devolução feita, capricha, toca a bola, vem descendo, abertura de bola, tenta ali para Emerson, Guarani botou na roda, Emerson hein? tenta ali criar a jogada, faz o toque, dominando ali para outra vez o Luiz Otávio, o segundo jogo do Luiz Otávio, como titular, o primeiro foi bem, e ali o Hélio Ciserando, não, vou colocar de novo como titular, tá aí, tá em campo, João Paulo domina, devolução feita, ponto direita, na correria total, vem pra Inayan, Inayan domina com a perna direita, vai tentando ali criar a jogada, fez o toque, devolução feita para Luiz Otávio, é ali, fez o toque outra vez pro Isaac, Isaac preparou pra Cachoeira, Cachoeira devolução no círculo central pra Isaac, Isaac cadencia essa bola, faz a inversão, lançamento feito pra Emerson, Emerson evitou a saída, domina com a perna direita, vai fazer o cruzamento, bola tá viva, passou por todo mundo e vai embora, completa João Paulo, ele domina com a perna direita, faz a revolução, tenta ali outra vez, tenta criar a jogada, bola volta, o Guarani vem ali colocando a equipe do Anápolis na roda, vem para Luiz Otávio faz a inversão, deu certo para Emerson, Emerson dominou totalmente errado, deu ali certo para recuperação do Anápolis, Elson. Pois é, o time do Anápolis lá no ataque não sabe o que fazer com a bola. Vem descendo outra Mas, viu, vez. só um detalhe, vocês perceberam que 1x0 pro Guarani, claramente o time mudou o perfil de jogo. Ele estava acelerando o jogo para fazer 1x0, ele tá num ritmo totalmente mais seguro, não tá acelerando mais o jogo, tá tranquilo a partida, tá diferente. E vem o Bugre outra vez, lançamento é pro Lucas! Tá de brincadeira. O Lucas perde um gol incrível! Ele ficou sozinho com o goleiro num passe lindo, que obra de arte do João Paulo. Deixou na cara a cara, falou, faz, Lucas! Faz, Lucas! E o Lucas desperdiçou, hein? O Lucas que é amado por Marcondes. Ô, Elson. Só tava o Lucas e a rede. Não tinha nem o goleiro, não saía nessa foto aí. E o Lucas perdeu esse gol. O João Paulo dominou a bola, deu uma cavadinha, lançou pro Lucas. O Lucas sozinho na frente do gol, conseguiu errar o gol. Se ele chuta do gol, o goleiro pega, se bate na trave, qualquer coisa, menos errar o gol, ele conseguiu. E errou, Marcondão. Lógico que foi um erro absurdo. Um 9 como o Lucas não pode perder uma jogada dessa, absurdo. E 2x0 já ia matar o adversário. Ih, já vai mexer no time já, o treinador da casa. E vem os caras, cara a cara com o goleiro, vai fazer! Defendeu Kaique França! Nossa, que oportunidade teve ali o Anápolis, o Elson. Me pareceu o Carioca que entrou ali, não, na verdade é o Juninho. O Juninho entrou ali pelo lado direito do ataque do Anápolis, soltou a bomba, mas o Kaique França estava ligadão ali, botou pela linha de fundo, tá lá o Vitinho para fazer a cobrança. O Vitinho na bola, é o camisa meia dúzia da equipe do Anápolis, vai chover a bola na área, no cruzamento, bola viva. E vai ali ter chuveirinho dentro da grande área. Bola tá viva. Vem os caras dentro da grande área. Pintou o gol, toca de cabeça. Não teve desvio, não teve nada. Foi direto pra fora. Uma cabeçada meio fraca, hein, ô Elson? Fraca, muito fraca. Só porque eu falei agora há pouco que o time do Anápolis, quando chega no ataque, não sabe o que fazer com a bola, deu trabalho pro Kaique França agora. Só que a bola, no segundo momento, se perdeu. Foi pela linha de fundo. Continua o Bugrão na frente, 1-0. 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Anápolis. O Anápolis vai ali, evidentemente, perdendo o jogo. O Bugre jogando fora de casa, vai vencendo. Saiu tocando errado, Kaique França. Vem a equipe do Anápolis, tenta ali criar a jogada, deu certo, bola tá viva, prende essa bola, mas voltou, caiu aos trancos e barrancos, levantou, bateu pro gol, Kaique! Meu amigo, eu achei que essa não ia dar, hein, Elson? Eu também achei. De novo ele, né? De novo o Juninho fez um salseiro danado. Dessa vez, aos trancos e barrancos, e foi
dominou a bola, bateu de perna esquerda, mas de novo o Kaique França tá ligado no jogo. Bola viva, vem João Paulo evitando saída, a bola vai se perdendo, ponta esquerda. Passe de bola favorecendo a equipe do Anápolis. Bola tá perdidinho também, tá o árbitro. Na correria total, vai descendo, vai tentando criar a jogada. Fez o toque pro Juninho. Juninho, camisa 10. Abre o jogo, ponta direita, na correria total, ultrapassando o círculo central. Tocando bola ali com ele, que é o Rafael Costa. Tenta ali, fez o toque na meia-lua. João Paulo roubou ali, hein? Roubou-se as carteiras ali do ataque da equipe do Anápolis. O Bugre vem no contra-golpe, olha ali o toque feito na ponta. Vem descendo, para. E ali voltou todo mundo da equipe do Anápolis. Se recompondo ali no sistema defensivo, faz o toque pro Isaac. Isaac preparou, faz o giro, vai tentar fazer a inversão de bola, preferiu soltar essa bola na ponta, deu certo para Luiz Otávio, que já completa, domina na ponta, vem descendo, vem querendo jogar, tem ali Cauã Jesus, ele preferiu soltar essa bola curtinha, deu certo na ponta para João Paulo, cruzamento, a bola explodiu na zaga da equipe do Anápolis, voltou, chegando, batendo pro gol, tira a zaga outra vez, sem dar rebote completa, manda o balaio pra frente, arrumando a casa para a equipe do Anápolis, Elson. Pois é, poderia ter trabalhado um pouco mais a bola o jogador Luiz Otávio, ele resolveu bater, pegou mal na bola, a bola acabou ficando na defensiva da equipe do Anápolis, que aí já saiu para o campo de ataque. Continua, hein? O Guarani na frente, vencendo o placar de 1-0. 28-20 passados deste primeiro tempo. Vitória parcial do Guarani, 0 para o Guarani, 1-0 também para a equipe do Anápolis. 1-0 vence o Guarani. O Bugre vai vencendo o jogo. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro é Série C, 16ª rodada, o Guarani jogando fora de casa, vai vencendo pelo placar de 1-0, gol de Guilherme Cachoeira, 1 pro Bugre, 0 para o Anápolis, Marcondes. Placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo, site para maior de 18 anos, Ministério da Fazenda diverge, aposta não é investimento, rivalo.bet.br. Resultado em Belém do Pará, Paysandu e Confiança 0-0. Tivemos também já pela 16ª rodada a vitória da Inter de Limeira diante do Volta Redonda por 2-0. E com essa derrota parcial da equipe de Anápolis, nesse momento, Confiança penúltima inverteu a posição e segurando a lanterna do campeonato, Anápolis. Ou seja, nesse instante, com 30 minutos de jogo, o líder do campeonato, que é o Guarani, enfrenta o pior time, que é o lanterna da competição. Pra você ver. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Esse sou eu aqui nos microfones dos canais Futebol Interior. Abre o jogo, vem tocando bola ainda pelo sistema defensivo, vem criando jogada a equipe do Anápolis, tentando ali, evidentemente, criando jogada, tentando apertar por aqui, aperta de lá, o toque eletrônico você viu ali de Felipe Marques, 30 minutos passados deste primeiro tempo, 0 para a equipe do Anápolis, 1 para a equipe do Guarani, completa, vem tocando bola a equipe do Anápolis lá no sistema ofensivo, lado esquerdo, chegando até aqui no sistema defensivo, a abertura de bola descendo ali com o Rafael Costa, ele abre o jogo ultrapassando o círculo central, trabalhando bola, que em profundidade, foi muito forte, não daria certo ali para o ataque da equipe do Anápolis, tiro de meta, mas apertando o Anápolis, hein, Elcio? O Anápolis de vez em quando ele bota as manguinhas de fora e vai lá no ataque, dessa vez sem nenhuma efetividade, tá fazendo o que tem que ser feito, mas dentro das suas limitações do time do Anápolis. A situação é a seguinte, o Anápolis aperta o acelerador e faz no limite máximo, o motor dele tá roncando já, porque não faz mais que o que está fazendo. O Anápolis, esse é o máximo do futebol dele. Já o Guarani tá com 50% da capacidade. Ele tem mais meio tanque cheio ainda. Então a diferença do futebol. O Guarani tirou o pé, tá de boa, 50% do futebol que ele tem condição de chegar, ou seja, o Guarani tem mais 50% para chegar. O Anápolis está jogando já no limite dele. Já estoura o motor. 1 pro Bugrão, 31 minutos e ali sentindo dores. Ali o atleta da equipe do Anápolis está caído ali no solo. Vai receber atendimento, é claro. E ali recebeu ali uma chumbada do árbitro, hein? O Emerson do Bugre. Pois é, chegou... Como diz na gíria do futebol, chegou chegando ali para cima do Vitinho, acabou fazendo a falta bem ali rente à linha lateral, bem na frente dos bancos, os bancos de reserva ali.
E aí já tomou uma bronca do senhor... como é que é o nome do árbitro mesmo? Wallace. Não é Wallace, é o Wallace. Wallace Martins Lopes, lá do Maranhão. Do Maranhão, Wallace, então, Martins Lopes é o árbitro da partida. Abre o jogo do círculo central, vai tocando bola a equipe do Anápolis que vai perdendo o jogo dentro de casa. O Bugre fora vence, 1-0 e vem de novo Anápolis na correria total, em profundidade, deu certo para Vitinho, cruzamento sobrou, se deixar virar o perigo, bateu em cima da zaga da equipe do Guarani. E agora vem no contra-golpe, João Paulo, colocou para correr para Luca vai evitar a saída, não consegue. Se fosse nos tempos de Corinthians, talvez chegaria nela com tranquilidade. Nunca foi um jogador raro, esquece. Nunca foi. Isso é bobagem. Como? Nunca foi Você tá dizendo que ele tá velho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Obrigado. Não, ele não tá velho. É que eu não posso chamar as pessoas que ele nunca teve velocidade, Luca. Abre o jogo, tenta ali criar a jogada, a bola volta, reboteada na ponta, na correria total, faz ali o giro, tentou, deu certo, faz ali o giro, outra vez o Cauã Jesus, a arbitragem está marcando falta e vai se estranhando ali o Vitinho e o Cauã Jesus. Hein? Olha como é que foi equivocada a questão da opção do treinador do Hélio Cizenando, deixando o Herbert no banco de reserva. Cauã Jesus foi a primeira vez com 33 minutos que você falou o nome dele. Ele está escondido no jogo, meu irmão. A função dele é zero. Zero de função no jogo. Não, zero ele apareceu no jogo? Não, ué. Ou você não está enxergando ou você não narrou o nome dele. Mas ele não apareceu no jogo. Tá aí o comentário de Marcondão e ponto final. Filipão? Esse Marcondes, eu vou falar um negócio pra você. Ô, Marcondes! Abre o jogo, lançamento feito, sobe de cabeça para fazer o corte, vai tentando criar a jogada no círculo central, ele consegue, recupera, fez o toque, é pro Isaac, em profundidade outra vez pro Cachoeira, no mano a mano vai fazer, pintou o gol, quis fazer colocada. Quis tirar do goleiro. Subiu a bandeira. Mas não estava valendo mais nada. Ele estava na banheira, o Elson. Pois é, no momento do lance eu tive essa impressão. A Edna Cristina Santos Ferreira, a árbitra assistente número 2, marcou impedimento. Impedido o jogador do Bugre. Vem descendo outra vez a equipe do Guarani. Lançamento feito no Luca. Vai fazer, perdeu de novo o Luca. Teve a oportunidade, ele recebeu. Agora eu vou arrumar. Então, o que eu tinha dito naquele momento. Se fosse em tempos de Corinthians, talvez o Luca faria esse gol. Elson Mariano. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. O Luca me parece que ele tem uma preguiça de pensar, né? Jogador de futebol, ele às vezes tem preguiça de pensar. Tem preguiça de ter uma calma, matar uma bola, tirar o jogador da jogada. Dava pra ele fazer isso. Nem sei, talvez eu esteja exigindo muito. Mas perdeu uma grande oportunidade o Luca. Que coisa, Marcondão. Seu centroavante não está naqueles dias, hein? Mas eu até entendi que ele sentiu que a marcação estava próximo a ele tentou bater de primeira na virada. Se a bola vai pro gol, é gol. Porque o goleiro não tinha esse reflexo para buscar ela, né? Mas ele poderia ter parado essa bola, ter gingado, protegido melhor. Qualidade para isso ele tem, né? É que às vezes o Luca... às vezes o Luca, ele não consegue executar a habilidade dele. E vem descendo a Anápolis, a arbitragem está marcando penalidade máxima. Tem na hora, hein? No contragolpe do Anápolis, jogador caído, teve o confronto pra cima ali do Matheus Lagoa. O árbitro bem em cima, o Elson. Tava em cima, acabou marcando o penal. Rafael, hein? Que coisa, hein, o Elson? Pois é, na entrada da área aqui pelo lado direito, o Rafael foi fazer a marcação ali pra cima do jogador Matheus Lagoa. Ele deixou o corpo, só sentiu o tranco. Falta marcada dentro da área, é pênalti. Pênalti para a equipe do Anápolis fazer a cobrança aos 36 minutos jogados. Guarani vence por 1-0 e aí pintou até um cartão pro Anayan. Muito provavelmente pela reclamação, lógico, né? Aí o Anayan tá amarelado. Deixar claro o seguinte, torcedor bugrino. O pênalti foi claro. Rafael foi mal pra caramba na jogada. Pô, só protege, acompanha o jogador. Tinha outro marcador, o outro zagueiro bugrino,
o Maurício já estava na cobertura já. E outra, ele ia puxar essa bola até quando? Até a marca do pênalti para bater. E tem o Kaique. Pênalti absurdo, verdadeiro, real. Sabe? É aquela história. O Guarani tirou o pé quando fez o gol. Ele tirou o pé, ficou muito claro isso. Agora um pênalti real aconteceu. Qual é a chance do Kaique pegar? Gigante. Que você pega um lanterna de campeonato, você percebeu já que o time da casa não tem qualidade. Teve uma hora que o Guarani botou os caras na roda. Entendeu? Agora vai ter o pênalti, não sei. É o que eu falo, né, Marcondes? Eu sou muito mais o Kaique do que o cobrador aí. Agora, brincadeiras à parte, o Guarani, ele oscila muito. Né? O Guarani, ele oscila, tanto no jogo como no campeonato. Às vezes ele brinca no jogo. Você mesmo disse, o Guarani estava colocando o Anápolis na roda, mas de repente o Guarani cai, perde a intensidade. Isso ele reflete desfoca, isso daí. Né? Ele desfoca, né? Esse é um problema grave, né? E ali você viu que o Lucas estava fora do gramado, orientando juntamente com o Kaique, né? Fazendo ali toda a sua experiência. Eu sou muito mais o Kaique. Eu acho que esses caras não vão marcar gol, não, velho. Kaique opinião, França. Tá? Kaique França, olha bem. Quem vai bater ali, o Elson? Parece que é o 12 é o Leonan. O Leonan. Tava ele na bola, mas parece que trocou o batedor, hein? Será que trocou o batedor? Olha bem pro lado, olha bem pro outro, no centro está ele, Kaique França, pra cobrança vai a equipe do Anápolis, em busca do gol de empate, vai Kaique, eu sou mais você, vai pegar Kaique, eu sou mais você, Kaique, o Muralha, o paredão da equipe do Bugre, olha pro lado, olha pro outro, o Leonan, ele tenta ali criar a jogada, fingiu que é pro lado, fingiu que é pro outro, chegou na correria, bateu pro gol, bateu bem, hein? Gol do Anápolis! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Matheus Lagoa bateu bem, hein? Bateu muito bem. Kaique até chegou aí nela, mas bateu colocado no cantinho, nada pôde fazer. O Muralha da equipe do Guarani. Agora tudo igual, tudo empatado. 1-1, 1 para Anápolis, 1 também para o Guarani. É isso. O Matheus Lagoa foi bem para a bola, fez aquela paradinha antes de chegar na bola, correu, bateu, bola no fundo da rede do goleiro Kaique França. Tá empatado o jogo, 1-1 no finalzinho do primeiro tempo. Esse é o pênalti na posição que bateu o Lagoa, que dificilmente o goleiro do mundo pega essa bola. Foi ali na bochecha mesmo. Essa é a cobrança perfeita. Ah, mas o pênalti legal é o pênalti que entra, mas essa é diferenciada. Ele colocou, ele tirou. Tanto é que o Kaique foi na bola. Mas não tem como você pegar essa bola. Méritos pro menino, pro Lagoa. O Guarani vai ter que voltar a botar o pé no acelerador. Tava na marcha lenta, vai ter que botar o pé no acelerador. Num jogo fácil desse, ele complica a vida dele, por enquanto. Aí o que acontece? O time do Anápolis é um time limitado, que estava buscando, correndo atrás desesperadamente, até fora de coordenação, arruma um pênalti, que o pênalti foi real. Quando fala arruma, foi uma infelicidade do zagueiro, infelicidade e um erro do zagueiro Rafael, do Guarani, e reacende o time da casa. A lanterninha estava apagada já, irmão. Que coisa, hein? E ali, 2 jogadores na bola do Guarani, porque o Bugre, ele tem uma falta, hein? Tem falta perigosa, ponta esquerda, vai chover bola na área. O Guarani tem ali a oportunidade de fazer o segundo gol. O Bugre que vencia pelo placar de 1-0. Emerson na bola e também Guilherme Cachoeira. O Bugre jogando fora de casa, vai, capricha aí Cachoeira, capricha aí também Emerson. Deixou pro Cachoeira, fingiu que foi, não foi, vai voltar pro cruzamento, bola tá viva, dentro da grande, era sobra de cabeça, corta, a bola volta ali, rebote era para a equipe do Bugre, ficou ali tranquila, tenta ali mandar a bola na A, bola aérea, chega para cortar e ali jogador caído, a arbitragem tá marcando nada. E vem os caras outra vez na ponta, tentou criar a jogada, não conseguiu recuperação. Nossa, meu Deus, chapelou 2 vezes, que coisa, botou na roda. Que coisa, hein, o Elson. O tal do Juninho, ih, rapaz. Fechou, hein, vai ser expulso. Mas o 10 do Anápolis errou, tá? O último toque foi dele. Aí é confusão. E o tempo fechou, hein? Aí é treta errada. Seu porrada lá, ó. O tempo fechou, acabou. Pô, por que isso aí? Aí o que acontece? Vai um expulso aqui, um expulso ali. Aí o Guarani perde um jogo de bobeira. Você entendeu ou não?
É isso, ó. Pra quê? Confusão, treta. Eu não gosto de treta, eu não gosto de confusão, mas aí até eu entraria na porrada aí. Ih, até não torceu. Ih, rapaz. Ixi, meu amigo. Mas aí o que acontece? Não tem aqueles cachorros que ficam no Não, portão. mas é assim, ó. O que acontece? Eu sempre digo isso que o gramado, a arena, ela é o termômetro do negócio, né? E ali vai quebrar o portão. É torcida do Guarani com torcida dos caras. É a torcida do Guarani. Oi, não tem um... Não tem um policiamento. O policiamento tá chegando lá Chegou agora. Agora vai sortar cacetete, os caras saem. Mas olha a tranquilidade dos policiais. Tá numa tranquilidade, rapaz. E ó, 2 policiais pra... Onde tem menos, tem 20 torcedor. Ó, o que pode acontecer aí, claro que vai ter expulsão, que teve agressão. Teve porrada aí nessa discussão. E o grande culpado, na minha opinião, foi o camisa 10 da equipe do Anápolis. Ele que fez toda a confusão. Porque ele segurou a bola achando que o arremesso lateral dele. Dá uma olhadinha, ele chapelou 2 vezes, o Juninho. O problema foi aí. Não, tudo bem, mas é a habilidade do cara. Aí ele, na sequência da bola, o último toque foi dele. Aí ele chegou no... Arremesso lateral pro Guarani. Aí ele segurou a bola, os caras já estavam putos com ele, que tomaram 2 chapéus. Os caras foram pra cima dele. Em resumo, foi isso. Sorte na Série C que não tem VAR, velho. Se tem pelo menos uns 4 expulsos de cada lado. Mas vai ter expulsão, isso é fato. Pelo menos ele expulsa 2, um de cada time ele expulsa. Esse é protocolo. Já subiu o vermelho já. Esse é um protocolo. Já viu o vermelho? Não, foi já subiu o vermelho já. Banco de reservas. Meu Deus, o tempo fechou. Parece o 18 do Anápolis. Mas se o juizão expulsar o reserva, aí tá de brincadeira, né? Mas ele vai expulsar quem tava na treta, né? Apesar que... Ele continua com o cartão na mão, né? Que coisa, hein? Mas ele vai expulsar. Ele tá, nesse exato momento, colocando a casa em ordem, arrumando, colocando todo mundo no seu devido lugar. Se ele expulsou o banco... Garoto do banco, número 18. Ele falou o 18, tava no aquecimento. O 18 é o Garibe. Ele falou assim que tava no aquecimento, né? Tá expulso. Olha lá, o quarto árbitro tá dedando todo mundo, velho. Vai ter expulsão de quem tava jogando, tá? Vai ter expulsão de quem tava jogando. Olha o peso do Guarani. Opa! Olha lá, já foi. O cara que marcou o gol foi embora. Expulsou. Não, errou o cartão. Agora confundiu. Meu Deus já do tirou. Céu. Ele tá procurando ali um jogador que deve estar escondido. É o Juninho. Ele vai expulsar o Juninho. Olha lá. Tá expulso o Juninho. E vai expulsar o Cachoeira. E o Emerson. Acabou, mas tá certo. O juizão está coberto de razão. Ele expulsou os 2 caras que provocaram a treta. O Juninho e o Emerson. O Juninho, 10 do Anápolis, e o Emerson, meia dúzia do Guarani. Ô Marcondes. Concordo com a arbitragem 100%. Tudo bem, numa dessa, se você fosse técnico do Guarani, agora, no vestiário, você chamaria atenção? Lógico. Pô, você faz um pênalti idiota. O pênalti foi ridículo o pênalti que aconteceu. É só cerca com o jogador. Cerca o jogador só e tá tudo certo. Sabe? Dá um combate dentro da grande área, porque qualquer toque dentro da grande área, o cara vai cair. Pô, o time tá na lanterna do campeonato, meu. Agora, se eu fosse o Hélio, eu não mexeria no time. Ou você tem que botar... O Renan não tá no banco hoje. Tá no banco hoje, Renan? Tá, o Renan tá no banco? Renan Castro, tá no banco. Ele vai botar o Renan. Ou seja, ele vai ter que abrir mão, sabe de quem? Ele não vai colocar o Herbert. Sabe quem se ferrou nessa história? O Herbert. Ele vai tirar, sabe quem? O menino lá, o Cauã Jesus. Vai tirar o Cauã para botar o Renan na lateral esquerda. É isso. Agora, quem mais foi prejudicado nessa expulsão aí? Na minha opinião, o Guarani. Porque o Emerson fazia um corredor legal pelo lado esquerdo junto com o Cachoeira. Ele vai perder o corredor. E não adianta o Emerson sair puto. Ele errou, velho. Mas ele vive errando no campeonato. Ele é cheio de dar umas pegadinhas, não é ou não? Eu já tava com amarelo, não tava? O Emerson não tinha cartão amarelo? Nesse jogo, não. Mas ele se livrou de um cartão amarelo recentemente, agora, no jogo. Então, pra que vai entrar na treta? As expulsões foram claras. Olha lá, cartãozinho amarelo pro Kaique.
Tá pendurado o Kaique? Olha lá, os dois agora estão conversando. É engraçado, né? Meu Deus, que E é uma grande futebol. bobagem, que nem o que o árbitro tá falando. Pô, não vai mudar nada conversar com o arbitragem, não vai voltar o cartão, não vai tirar. Pô, foi expulso, fez o erro, cometeu o erro, vai pro vestiário, meu. Agora, se eu fosse o Hélio, eu chamava na chincha. Meu Deus do céu. Vamos ver o que o Hélio vai falar pra ele. Ah, deu tapinha nas costas. Vai tomar uma aguinha lá, vai. Valeu. Valeu, esfria a cabeça. Pô, mas não é assim. Mas calma, né? A imagem tá em cima dele, né? Calma. Os jogadores do Guarani estão questionando que um dos jogadores do banco de reserva que agrediu o Emerson na hora, entendeu? Olha lá, o Emerson chutou bola na direção dos outros. Então, mais um chute desse aí entendeu? vai no outro artigo pro STJD. Então, os jogadores do Guarani estão reclamando exatamente isso, que tem um jogador que agrediu o Emerson, que a imagem mostrou, mas mostrou pra nós, né? Não tem VAR, a Série C não tem o VAR, e aí eles estão questionando exatamente. O jogador do o Garibe, que foi expulso, que tava no aquecimento, entendeu? Nem tava na muvuca, chegou depois. Deve ter falado alguma coisa e foi expulso. Mas o jogador que merecia ser expulso continua no banco do Anápolis. Meu Deus do céu, quantos minutos ficamos aí? Ainda sem, pelo menos 5 minutos parados. Nossa, vem Rafael tocando a bola para a equipe do Guarani, vem Kaique França amarelado, hein, goleiro da equipe do Bugre, saiu tocando errado e vem os caras lançamento. Meu Deus, hein? Meu Deus, vem de novo a equipe do Anápolis, chega para afastar a equipe do Guarani, a zaga da equipe do Bugre, a bola vai para fora e o tempo... Cauã Jesus virou lateral esquerdo. Meu Deus do céu, hein? Volta para cá, volta a imagem, isso, vamos pro jogo. O Bugre vai empatando, vai Vitinho. Vitinho vai tentar mandar essa bola lá para a grande área. Tenta criar a jogada de revolução feita. Vem no corte, vai tentando ali fazer o giro. Meu Deus do céu, que jogada, cruzamento, pegou bem o goleiro. Olha, agora quem coloca na roda o Guarani e o Anápolis, hein, Wilson? Pois é, o jogador ali do Luiz Felipe chegou fazendo um salseiro danado ali, jogou a bola entre as pernas, chutou pro gol e olha, quase que o Anápolis surpreende. Ânimos acirrados aqui no finalzinho do primeiro tempo, hein? Evita a saída, vem do Bruno Cauã Jesus, tocando na bola, mostrando pro Marcondes que ele pegou na bola, faz ali o giro, faz o toque, chega ali para fazer o corte, bola tá viva, recuperação feita para a equipe do Anápolis, que ganha um arremesso manual para a cobrança, vai o Rafael Costa, mas a arbitragem tá marcando alguma coisa ali, Elson? A arbitragem está falando que o arremesso lateral é a favor do Guarani e não a favor do Anápolis. Que vai ali empatando o jogo, um para Anápolis e um também para a equipe do Guarani. Um jogo tão fácil para voltar à liderança, ficar tranquilo. Aí arruma faz o jogo ficar ruim. Olha, jogo agora nesse momento, informação para rivalo.bet.br. Confiança faz 1-0 no Paysandu, velho. Tem arremesso. Puxou o barra para a zona de rebaixamento. Confiança. Tem arremesso manual. Cauã Jesus tenta ali fazer o toque. A bola volta ali, reboteada. A bola vai saindo para fora. Tem arremesso manual que vai ali favorecendo a equipe do Guarani, que vai empatando o jogo. Finalzinho do primeiro tempo, chegando na casa de 50 minutos deste primeiro tempo. Um para Anápolis, um também para a equipe do Guarani. 2 jogadores expulsos, um pro lado da equipe do Anápolis, um também pro lado da equipe do Guarani. 6-6, Cauã Jesus faz o toque, chega ali para afastar. A bola volta ali, reboteada, corta, tenta criar a jogada. Cauã Jesus recupera pro Bugre, ali pro Isaac, tenta fazer o lançamento, pegou bem o goleiro Ravel Elson. Desculpa, perdão, o Cachoeira tá puxando a perna, sentiu o joelho esquerdo, hein? É problema, hein? Ele tá marcando o que? Falta pro Guarani, é isso? É falta pro Guarani. Ele deu a lei da vantagem, mas como não teve vantagem, ele marcou a falta, certo? Não adianta você meter o pau na arbitragem. A arbitragem até agora expulsou 2 jogadores da equipe do Anápolis, um reserva e o 10 que provocou a confusão. E o Galo tá contente lá, hein? Tá. O Galo tá faceiro. Vai pra cobrança ali. Falta a equipe do Anápolis. 1-1. Um para a equipe do Anápolis. Um também para a equipe do Guarani. Bola viva dentro da grande área. Passou, tentou ajeitar de costas ali, hein? Subiu a bandeira. O camisa número 2 da equipe do Guarani, o Maurício Antônio, mas não estava valendo mais nada, ele estava na banheira. Lançamento feito, vem os caras, bola tá viva aqui na ponta, vai tentar criar, fingiu que foi, não foi,
acabou se perdendo, tentou ali criar a jogada, não conseguiu, vem no contra-golpe, passou no primeiro, faz ali o toque, tenta criar a jogada, não conseguiu, a bola volta ali reboteada, tenta ali, não conseguiu, vem no contra-golpe, tenta ali puxar, sofreu falta na ponta esquerda, tem falta favorecendo a equipe do Guarani, pra cima ali do Isaac, hein? Ô, Elson, cartão amarelo pra alguém ali. Foi pro Mila. Ô, Mila, lembra daquela música? Ô, Mila. Essa mesmo. Canta, Marconte, canta. Cartão amarelo pro Mila, já no finalzinho. Bom, nem sei se tá no finalzinho agora do primeiro tempo, né? Tá, no finalzinho do primeiro tempo, chegou ao fim. Agora sim, ergue os braços, o Alas termina o primeiro tempo. O Guarani vai empatando o jogo, 1 para o Guarani, 1 também para Anápolis, 16ª rodada. Bugre fora de casa, Cachoeira fez aos 15, aos 39, ali acabou empatando a equipe do Anápolis, Marcondes. Muito bem, agora são 8 horas e 53 minutos, intervalo de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. F-Play, som e imagem no melhor do futebol, intervalo de jogo em Anápolis. 1 para o Guarani, 1 para a equipe do Anápolis. O Anápolis empatou de pênalti. O Guarani marcou o primeiro com Cachoeira, estava comandando o jogo, depois teve uma confusão. Logo depois do gol da equipe da casa, 1-1, jogo tranquilo para a equipe bugrina. Aí de repente faz a situação ficar complicada. Liderança nesse momento da Inter de Limeira. O Guarani voltou para a posição que estava na terceira colocação. E a equipe da casa, com esse empate e com a vitória parcial no Confiança, Anápolis é o último colocado do campeonato. Vamos ao intervalo de jogo, 1-1 placar da partida. Daqui a pouco tem todo o segundo tempo com Gustavo Marques aqui na F-Play. Só imagem no melhor do futebol. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior.
FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior, Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Roberto Marcondes. Agora são 9 horas em ponto em Campinas. Aqui no FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Intervalo de jogo em Anápolis. No estádio Jonas Duarte. 1 para o Guarani, 1 para a equipe do Anápolis. Marcou primeiro a equipe bugrina. Através do Cachoeira, empatou a equipe do Anápolis com o Lagoa, numa cobrança de pênalti, que foi claro o pênalti. O pênalti foi claro, né? Indiscutível. Um lance totalmente ruim do zagueiro Rafael, que fez um pênalti assim desnecessário, né? Aliás, todos os pênaltis são desnecessários, mas esse era só acompanhar o atacante. Enfim, prejuízo, um jogo muito fácil tecnicamente para a equipe bugrina, né, nesse empate por 1-1. Aí vai aquela questão daquele lance que, no primeiro lance dele, né, do Luca, que pegou na orelha da bola, passou à direita do bom goleiro Ravel da equipe do Anápolis, né, aí tá fazendo lances fáceis de serem concluídos, e quando você comete algum erro, como o Guarani cometeu o erro no pênalti, e proporcionou o empate da equipe do Anápolis, aí esses lances começam a fazer falta. O Guarani, portanto, empata por 1-1. Estamos dando um giro agora pelo placar ao vivo aqui do nosso Futebol Interior, o mais completo. Placar ao vivo Futebol Interior e Rivalo, site para maiores de 18 anos. E atenção, hein? Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Rivalo.bet.br está conosco também na Copa Paulista, com cobertura do não só o portal Futebol Interior, mas também do nosso Instagram. Confirmando então, intervalo de jogo, Guarani e Anápolis 1-1,
Guarani, nesse momento, é o terceiro com 27 pontos. Outro jogo agora à noite, também intervalo. Em Belém, prejuízo gigante do Paysandu, que perde para o Confiança por 1-0. Confiança saindo da zona de rebaixamento, puxou o Barra e Anápolis, são os últimos colocados. Tivemos ainda Figueirense e Ferroviária 2-2, outro 2-2 Botafogo e Santa Cruz, 2-0 venceu a Inter de Limeira o Volta Redonda, 2-0 venceu o Ituano, o Barra, que está na zona de rebaixamento. Essa é a 16ª rodada sendo fechada nesta noite de segunda-feira. O Amazonas venceu no Maringá, a equipe local, por 3-0, e Ipiranga venceu o Floresta por 4-1, e o Caxias foi a Sergipe, venceu Itabaiana por 2-0. E a equipe do Maranhão venceu o Brusque por 2-1. Esses, evidentemente, são os resultados dessa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E, claro, que a gente vai comentar agora, junto aqui com o Elson Mariano, sobre esse primeiro tempo, que, repito, um primeiro tempo onde teve o Guarani muito agudo no jogo, muito ativo no jogo, até marcar o gol. Com o Cachoeira com 13 minutos, mas ele ficou ativo até os 20 minutos, depois ele tirou o pé. Claramente ele desacelerou o jogo, não, Elson? O Guarani, ele exatamente isso, né? Ele saiu na maratona, foi o coelho da maratona e depois apagou. O time do Guarani apagou. Tirou o pé realmente aí do jogo, desacelerou muito, e o que deu margem à equipe do Anápolis a sair mais pro jogo, né, Marcondes? A equipe do Anápolis começou a aparecer um pouco mais, né? Aí você viu, a gente viu no jogo, durante a brilhante narração do Gustavo, que o Kaique França teve que aparecer 3 ou 4 vezes aí no meio do primeiro tempo para frente, né? Porque o Guarani desacelerou e permitiu que o Anápolis chegasse ao empate num gol de pênalti, um pênalti, né, sofrido ali pelo jogador do Anápolis, o Lagoa, e assim, prejuízo para o Bugre, que vai ter que correr todo um segundo tempo para poder recuperar esse potencial e sair com os 3 pontos, voltar com os 3 pontos para Campinas. Um jogo que tecnicamente muito fácil para a equipe do Guarani, a fragilidade do adversário, tanto é que ele é o último colocado, lanterna da competição. Nesse momento ele é o último. Lanterna da competição. Claro que, dando uma passada aqui, se ele vencer o jogo, o Confiança está vencendo a partida, mas mesmo assim ele vai a 15 pontos com 4 vitórias. Ele sai da zona de rebaixamento. Não, ele não sai da zona de rebaixamento, não. Ele fica na zona de rebaixamento, desde que ele marca mais uns 2 gols, se ele marcar, e se o Confiança continuar vencendo a partida. Então a situação dele realmente é muito... Mesmo se ele vencer o jogo, Anápolis, ele corre um sério risco de não sair da zona de rebaixamento. Né? Porque ele está com 13 por causa do empate. E o Confiança está indo a 15 por causa da vitória parcial contra o Paysandu. Então é uma situação aí de uma situação caótica, né? Da equipe da casa, um jogo muito fácil para a equipe do Guarani, a fragilidade do adversário, e isso que me chama a atenção. O Guarani enfrentando um time frágil, o último colocado, chegou no momento do jogo que estavam enfrentando o primeiro colocado, o Guarani estava na liderança, estava 1-0, contra o pior time do campeonato. As extremidades da competição, Nelson. Primeiro e último. Primeiro e último estava em campo, agora as coisas se modificam um pouco mais. Então tem essa situação, ou seja, num jogo relativamente fácil para o Guarani. Relativamente não, efetivamente fácil para o Guarani. Uma vitória consolidada, quando fez 1-0, dificilmente ia perder o jogo. Mas de repente ele se perde na partida, né? Fica cego no jogo, tira o pé, desacelera, muda o comportamento. Num pênalti desnecessário. Todo pênalti é desnecessário. Mas esse, tem que pensar. Tá 1-0. Tudo bem que o adversário é fraco, é frágil. Mas tá 1-0 para nós. Fora de casa, jogo importante. O jogador tem que pensar, meu. Ele tem que pensar no cenário, que ele não pensa. Ele pensa. Mas tem que pensar no cenário. Peraí, tô com 1-0. Eu tô com 1-0, eu sou líder do campeonato. Eu tô líder do campeonato, se eu ganho hoje, eu vou ficar uma vitória da classificação. Ou seja, eu posso ter 2 partidas aí para ficar no paz e amor na primeira fase ainda. Mas não, aí vai se classificar? Claro que vai se classificar, é óbvio que vai.
Mas não pode dar esses mole, né? Dá muito mole. O Guarani dá mole, mas isso é tradição do Guarani. Esse é o detalhe. Não é esse time, não é esse elenco. O Guarani, tradicionalmente, ele dá mole. Ele não consegue. Meio Papai Noel, né? Ele meio Robin Hood, é isso? Não. É o Robin isso Hood mesmo. que vai é isso? Robin Hood, não? Isso, tira dos grandes para fornecer os pequenos. Então é um absurdo. A equipe do Anápolis está voltando, vai ter mudança. Aliás, o técnico do Anápolis estava preparando essas duas mexidas desde a metade do primeiro tempo, o Luan Carlos. Eu nunca ouvi falar do Luan Carlos. Desculpa a ignorância minha. Olha que eu leio futebol, hein? Eu nunca ouvi falar do Luan Carlos. Vamos lá, as alterações na equipe do Anápolis e o Guarani também vai mexer. Vem Renan. Certo ou não? 26. Vai para a lateral esquerda. Vamos ver quem que o Hélio vai mexer. Vamos lá, então. Os jogadores que vão sair nem voltaram, né, meu? Já foram avisados no intervalo. 28 da equipe do Anápolis. Quem que é o 28? 28 da Anápolis é o Samuel Michel. É o Samuel Michel. Que demorem, pelo amor de Deus, hein? E o 23, eu vou confessar, o Vitor Hugo. Vitor Hugo é o 23. Tá. Pô, brincadeira, os caras do Guarani esqueceram de dar o papelzinho, alteração, me ajuda. Ô, Henrique, pelo amor de Deus, cara. Que é isso, hein, rapaz? Você tá aí só pra isso, todo mundo sabe que tem que entregar o papelzinho lá, rapaz. Aí eu falo, eu acho que isso aí é o Cauã, hein? Se ele tirar Cauã, não apresenta. Vamos aguardar. Saiu 33, né? Cachoeira. 26. Não. Saiu 11. Saiu Cachoeira ou 11. Por causa do joelho esquerdo. E entrou o 23, é isso, né? Prejuízo gigante, hein? Por que ele não colocou o Herbert, velho? Qual que é? Queria saber qual é o critério nessa mudança aí. Você colocou o Renan para tirar o Cachoeira e manteve o Cauã. Ele só apareceu no jogo quando ele foi para a lateral esquerda. Meu Deus, o Hélio mexia tão bem no time, agora tá mexendo mal. Gustavo Marques, tá ligado aí, irmão? Vamos pro jogo ou não? Bora! Gustavo Marques. Tô aqui de volta, pronto para o segundo tempo. A bola está rolando. Apita o árbitro. Gustavo Marques vem aí. O garganta de ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Gustavo Marques vem aí. O garganta de ouro vai rugir. Esse sou eu. Atrás do gol do Guarani, vem tocando bola a equipe do Anápolis lá pro campo ofensivo, chega pra cortar, chega pra afastar, chega pra cortar o perigo, a bola volta ali reboteada, tenta ali criar a jogada, não consegue, a bola vai se perdendo pra fora, tem arremesso normal, favorecendo a equipe do Guarani, lá pela ponta direita, um pro Guarani, um também para a equipe do Anápolis. O Bugre na Série C vai empatando, tinha tudo ali pra vencer o primeiro tempo, hein? Tem informação, ô Elson? Tem. Alterações dos dois times. No time do Guarani, saiu o Guilherme Cachoeira, número 11, para a entrada do Renan Castro com a 26. Já no time do Anápolis, saiu o Luiz Felipe com a 8 e entrou o Samuel Michels, ou Michaels. Mas vamos falar que é o Samuel. Vamos lá. No Guarani, saiu o Guilherme Cachoeira com a 11 e entrou o Renan Castro. No time do Anápolis, saiu o Luiz Felipe com a 8 e entrou o Samuel. E também saiu o Helder com a número 3 e entrou o 23, Vitor Hugo. Repito, o time do Anápolis. Saiu Samuel 28. Saiu o 8 para a entrada do 28 e saiu o 3 para a entrada do 23. Vem dominando a equipe do Anápolis lá pela ponta direita, ia tentando ali o cruzamento, não conseguiu, chega ali para fazer o corte.
tira ali de qualquer maneira, faz o corte para a equipe do Guarani, ali tem a posse de bola, vem tocando, vem descendo, a equipe do Bugre ainda pelo sistema defensivo, tentou criar a jogada, lançamento feito no círculo central, chega ali para afastar a zaga da equipe do Anápolis, que vai empatando o jogo, vai tentando criar a jogada, vem, deu certo, tentando ali colocar na roda, abre o jogo na ponta, tinha estava ali livre, hein, isolado, veio o Anápolis, tentando ali crescer, tentando criar a jogada, vai tentar a devolução, fingiu que foi, não foi, devolução já é feita, volta, escancara, vai tentar ali criar a jogada, a bola volta, reboteada, próximo do círculo central, vem trabalhando, já completa nela, fez o toque na ponta, lado direito, vai tentar fazer o cruzamento, sobe ali para cortar a zaga, tira de qualquer maneira, a bola volta outra vez, reboteada, vem tocando lá pelo sistema defensivo para a equipe do Anápolis, abrindo o jogo aqui na ponta, outra vez com ele, o Leonan faz, abre o jogo, círculo central, vem tocando bola com Mila já fez ali, cadencia essa bola dominando, vem ultrapassando o círculo central, trabalhando bola a equipe do Anápolis, que vai empatando o jogo dentro de casa, tentou ali fazer evolução, a bola vai se perdendo, teve ali o desvio, a bola foi para fora, tem ali arremesso manual que vai ser cobrado para a equipe do Anápolis, já vem tocando bola círculo central, faz ali a devolução, abrindo bola, dominando aqui na ponta, abre o jogo, tentou criar a jogada, lançamento feito, a devolução feita com o Luca, conseguiu a recuperação, a devolução foi feita, Luca, vem no contragolpe, vem tentando criar a jogada, faz ali o giro, fez o corte para João Paulo do círculo central, faz ali a devolução de bola na correria total, vê se acha alguém, bola tocada, ponta esquerda, ergueu a cabeça, vai tentar fazer o cruzamento, não conseguiu, volta a bola outra vez, vem tocando bola ali com Luiz Otávio, devolução feita no círculo central, ele cadencia essa bola, a abertura ali para ele, o Maurício Antônio, ergueu a cabeça, devolução feita, abre o jogo para Luiz Otávio já completa, vem na correria total com o Cauã Jesus, devolução feita, próximo do círculo central, escancarou, a abertura de bola, domina aqui na ponta direita, a abertura, vai tentando, cadencia essa bola, faz o giro, chega para cortar, chega para afastar, abre o jogo, tentou criar a jogada, a arbitragem está marcando falta que favorece a equipe ali do Anápolis, mas não, foi tudo ali, tá valendo o jogo, a abertura de bola, vem dominando, ainda no sistema defensivo, vem tocando bola a equipe do Anápolis, ultrapassando o círculo central, lado esquerdo, vem cadenciando, vem tocando, o Guarani vai se fechando, vai tentando prender ali a saída de bola da equipe do Anápolis, que vem tocando bola, vem tentando colocando ali o Guarani na roda, jogando dentro de casa a equipe do Anápolis, a abertura, lançamento, linha de fundo, bola se perdeu, linha de fundo, tiro de meta, favorecer a equipe do Bugre, hein, o Elson. É isso, o time do Anápolis vai tocando a bola de pé em pé, numa jogada mais de profundidade, tentou chegar lá no jogador, que é o camisa número 28, Samuel Michels, mas não conseguiu, a bola se perdeu pela linha de fundo, é só tiro de meta já cobrado. Outra vez vem tocando bola a equipe do Anápolis. O tempo vai passando e você vai curtindo aqui junto com a gente. É a segundo tempo, 1-1 para o Guarani, 1 também para a equipe do Anápolis. Abertura de bola, a arbitragem está marcando alguma irregularidade ali. E na oportunidade está marcando um arremesso manual, que a bola está murcha, é isso? Pediu para trocar a bola. Bola murcha, tá alguns jogadores nessa partida aí, mas pediu para trocar a bola ali, sim. Que coisa, hein? Faz parte do regulamento, Elson? O árbitro pode se ver que às vezes o jogador acaba reclamando que a bola não está muito boa e tal. Só lembrando que todas as bolas são aferidas, né? Ou a pressão dela é conferida pela arbitragem. E aí durante o jogo pode acontecer algum problema, o árbitro pede para trocar. Abre o jogo, outra vez, vem tocando bola a equipe do Anápolis. Faz ali o giro, tenta criar a jogada na ponta. Aí tentando ali fazer o toque na correria total, olha, vê quem joga, faz o levantamento, o lançamento, chega para cortar, chega para afastar, chega para arrumar o perigo, a bola volta, reboteada, tentou ali criar a jogada, tentou fazer o giro, não conseguiu, volta, outra vez, ponta direita, domina, faz ali o toque, devolução feita, a abertura de bola vem descendo, outra vez para a equipe do Anápolis, faz ali, cadencia essa bola, ponta esquerda, a abertura total, dominando, vem criando a jogada, vai tentar fazer o cruzamento, bola viva dentro da grande área. Se pega, meu amigo, um abraço, passa por todo mundo e vai embora, o Elson. É verdade, a equipe do Anápolis chega com perigo aqui pelo lado esquerdo, o Leonan acabou cruzando para dentro da área, tentou chegar na bola ali de tudo quando foi jeito carioca, mas não alcançou a bola acabou saindo lá do outro lado, na lateral, é arremesso lateral para o Bugre.
Arremesso normal para cobrança. Faz ali o toque dominando. Vem criando jogada, sobe de cabeça. Vai, cria a jogada, faz o giro, sobe. A devolução. É um pé de ganha. Tenta ali criar a jogada outra vez. Sobe de cabeça, completa. Vem descendo a equipe do Anápolis. Meu Deus do céu. Quase o Maurício Antônio ia colocando ali contra a sua própria pátria, hein, o Elson? Até bateu forte o coração do goleirão do Kaique França. Ele, o Maurício Antônio acabou jogando ali, quase que entrega a pizza na casa errada, hein? Tempo passa. É a equipe do Anápolis contra a equipe do Guarani. É para cobrança ali de escanteio, sobe de cabeça. Para tirar, para cortar, para tirar a defesa. De escanteio outra vez, favorecendo a equipe do Anápolis. Vai botando pressão a equipe goiana para cima da equipe do Guarani. Vamos chegando aí a marca de 8 minutos. E até agora, só Anápolis. Cruzamento dentro da grande área, sobe de cabeça. Sozinho, hein? Que coisa. É, escanteio cobrado. E aí, de cabeça, tentou surpreender ali o goleiro Kaique França. A bola subiu demais, saiu pela linha de fundo. E de novo estão reclamando da bola, rapaz. De novo estão reclamando da bola. Mais uma bola, eu não sei não, viu? Bola murcha, tá os jogadores. E no estádio ali, aliás, quem tem um mando de campo que comanda aí a bola, é isso? É, fornece a bola pro jogo. No caso, o Anápolis. A CBF, mas ela desconta na taxa. Quando você tem a participação do campeonato, você tem uma verba. E essa verba... Para comprar a bola. Cada bola geralmente custa R$800. Cada bola. E num jogo você coloca umas 10 bolas. É explicado, às vezes tem curiosidade. Cada bola. E outra coisa, a bola no jogo de hoje, Guarani e Anápolis, não é a mesma bola que vai para Anápolis não sei quem. Estou falando de time mandante, tá? Cada jogo tem um lote de 10 bolas. Do time mandante. Mas essa mesma bola é utilizada no próximo jogo na Anápolis dentro de casa. Não. Essa bola vai ficar com a Anápolis. É descartada? Não. Vai ficar no treinamento, né, irmão? Ah, tá. Não, sim, mas no jogo oficial, é essa daí. É cada compra? É. Rapaz, hein? Mas o Campeonato Paulista também é assim, pô. Não, tudo bem. Porque as bolas são personalizadas, né? Tem a data, o brasão dos times. Não sei se a Série C tem. Não sei. Vai ter mudança. Carlos Eduardo vem. Não sei se na série C, pelo que eu vi aqui, ela não tem não, mas na Série A tem. Saiu o Isaac. Série C é complicado, irmão. Carlos Eduardo, 15, no lugar do Isaac, 21. Carlos Eduardo com a 15, no lugar do Isaac, com a 21, no time do Guarani. Carlos Eduardo, então no Guarani com a camisa número 15. Boa mudança, ô Marcondes? O Carlos Eduardo é bom jogador. Sim, mas eu gosto dele. Tirou o Isaac. Por causa do Luiz Otávio, né? Eu não gosto do Isaac e nem Cauã Jesus. Eu acho que são jogadores que não acrescentam o time. O Carlos Eduardo faz diferença. Mas o menino aí, o Isaac, pra mim, não faz diferença nenhuma, não. E o Luiz Otávio na entrada? Ele optou em colocar o Luiz Otávio no lugar do Carlos Eduardo. Mas o Carlos Eduardo é um segundo volante, né? Ele sai mais pro jogo, né? O Luiz Otávio é o segundo jogo dele como titular, segundo jogo com a camisa do Guarani, né? Pra mim, ele é volante, né? Tá, então. É o Marcondes trazendo o seu comentário. Ele tá paralisado por quê, Elson? O Inayan tá fazendo uma força danada para tomar o segundo amarelo. Ele já arrumou confusão com meio mundo ali na linha lateral, já arrumou confusão com o técnico da equipe. E tá todo mundo reclamando da bola. Agora o pessoal tá lá, com o calibrador e vai fazer todo o trabalho de calibragem da bola. Isso daí deve... na tela aqui tá o torcedor, talvez não esteja vendo, né? Tá ouvindo, não tá vendo a imagem, mas o jogador, o representante ali da federação, deve ser da Federação Goiana, que representa a CBF, tá ali com o calibrador na mão. Sabe aquele aparelhinho eletrônico que a gente usa para encher o pneu da bicicleta? É igualzinho, é a melhor coisa que inventaram. Agora veio o cartão amarelo para João Paulo. Pô, o Guarani tá numa lambança no jogo, não?
Só para um abraço ao Luciano, assessor de imprensa do Guarani, que é o coordenador de comunicação do clube. Ele atualiza aqui a situação do Guilherme Cachoeira, sentiu o joelho e será reavaliado durante a semana quando chegar aqui em Campinas a delegação. Por esse motivo que o Cachoeira saiu. Aliás, nós identificamos e denunciamos a lesão dele no joelho esquerdo. Tá certo, esse é o Marcondão com a informação aí relacionado ao Guilherme Cachoeira. Autor do gol, hein? Guarani vai empatando o jogo aos 11 desse segundo tempo. Vem tocando a bola a equipe do Guarani. Faz o giro ali, meio perigoso, Maurício Antônio. A bola volta para o Nayan. E Nayan fez o toque ali para o Kaique França. Kaique França já faz a devolução na correria total. Vai se perdendo, chega para cortar, chega para tirar ali a zaga da equipe e o cruzamento para a equipe do Anápolis. Passou por todo mundo e foi embora. Chega ali para completar, para recuperar essa bola. A bola volta ali reboteada aos trancos e barrancos. No tranco feito, a recuperação feita para a equipe do Guarani e a posse de bola da equipe do Anápolis. O Luca ali segurou a bola. Ô, Luca, não faz isso daí não, Luca. Já tem cartão não também, dificulta não, Luca, por favor. O Guarani precisa da vitória, precisa vencer. Precisa da tua ajuda. Não que você atrapalhe, pelo amor de Deus aí, ô Luca. O Guarani no jogo, depois do primeiro gol... não quer vencer o jogo. Pô, papelão no jogo tá fazendo, na boa. Pô, o Guarani é uma referência nacional. Tudo bem, tá numa situação difícil em todos os sentidos. Agora, pô, o jogo, ele tá, sei lá, viu? A gente não pode falar o que pensa, né? Esse é o detalhe, né? Mas que ele mudou totalmente o comportamento, ou seja, fez o gol, pô, achou que o jogo tava fácil, tirou o pé, pô, enfia 2, 3, 4, 5, mostra pros adversários que tá afim de ser campeão, velho. É isso. Aí os caras não têm respeito, meu. Os caras vêm e atropelam. A abertura de bola tenta bater pro gol. Chega ali o Luca perdendo. Vem de novo ali os caras tentando ali furar esse bloqueio, tentando chegar a virada. Faz reversão de bola totalmente errada. A bola acabou explodindo aqui na zaga da equipe do Anápolis. Bola tocada, lado direito. Vem tocando bola, vem criando. Ultrapassando o círculo central. Vai tentar ali fazer o levantamento. Preferiu soltar essa bola aqui na ponta. Lado direito. A abertura de bola. Faz ali o corte. Devolução feita. Vai ali tentando jogar. Vai tentando criar a jogada. Faz a reversão de bola. Vem descendo a equipe dos caras. É o Anápolis criando jogada. Abre o jogo na correria total. Vai descendo. Abre o jogo aqui na ponta. No mano a mano. Vai tentar a devolução. Preferiu voltar. Faz o corte. Foi pra cima. Fez o giro. A devolução feita outra vez. Vai tentando. Fazendo ali o giro. Fazendo o toque. Ali a equipe do Anápolis tocando bola ali com o Rafael Costa. Rafael Costa domina. Faz o giro. Vai tentando criar a jogada. E ali o que? O Marcondão vai trazendo aí a informação. Eu já tive, inclusive, amigos que narraram o mesmo gol umas 5 vezes. É um negócio impressionante. Vou dizer, mas você quase caiu nessa. O erro seria normal. Aqui teve um problema de queda de energia, de queda de imagem aí, e foi isso. Voltou. Então, o que acontece? Você tem uma situação, nós estamos com queda de imagem. Agora voltou a real. Cruzamento chega para afastar ali a zaga da equipe do Anápolis. O cara narrou 4 vezes o mesmo gol. É para fora? Esse é o jogo, esse é ao vivo. É tiro de meta, que coisa, é escanteio, aliás, né? Que lambança, que confusão, acho que é o dia, né? Nem só o Guarani, hein? Vou falar. Isso é Série C, né? Isso é Série C. Mas se a CBF... Série C pura. Se a CBF autorizou as novas regras da FIFA, que foram aplicadas na Copa do Mundo, somente para séries A e B, esqueceu da Série C, você quer o quê, irmão? Se a CBF não entende a Série C como... Você aplica uma regra da FIFA, a FIFA ela é soberana no futebol mundial. A CBF é soberana no futebol brasileiro. A Federação Paulista é soberana no campeonato estadual. Ponto. Se a CBF vai implantar isso nas séries A e B e não vai aplicar na Série C, você quer o quê, irmão? O que você quer? Nem ela acredita na Série C. Revoltante, hein? Fico imaginando a Série D o que deve ser, né? Pô, se você vai aplicar uma regra que é da FIFA, aplique a regra em todos os campeonatos que ela está como gestora. A, B, C e D. Acabou. É simples. Mas tem que conversa com todo mundo. Chega, conversa com o presidente da Federação Paulista, doutor Reinaldo.
Então, Reinaldo, vai valer a partir de agora, daqui 3 rodadas, todas as regras que foram aplicadas na FIFA para todas as divisões. Avise os seus filiados. Pronto, tá resolvido o problema. Linha de fundo, vai tentar o cruzamento, tá sozinho no mano a mano. 2 jogadores ali pra cima dele. Olha o Anápolis, sorte. E teve condições, hein? Teve condições de fazer o segundo gol. Vem Luca. Luca dominou, fez o toque, abertura de bola para João Paulo. Ele abre o jogo, a devolução feita. O Guarani vai tentando ali cadenciar essa bola, tentando fazer o giro. Lado esquerdo na correria total. Vai descendo na ponta, na correria total. A abertura de bola dominando aqui na ponta esquerda. Ele dominou, foi para cima. Faz do mano a mano, faz no giro-giro. Ele tentou criar a jogada, faz a devolução. Outra vez, ponta esquerda. O Guarani vai tocando bola, ultrapassando o círculo central. Trabalhando, bravo Bugre Guerreiro com Maurício Antônio. O Maurício Antônio completa, faz o toque, a abertura de bola, dominando, vem carregando, vai tentando ali criar a jogada de evolução com o Luca. Luca dominou, vai pra cima. O Inayan trabalhando bola para a equipe do Guarani, ultrapassando o círculo central. Diga aí. Eu estou equivocado ou estou enxergando mal? Ele colocou o Carlos Eduardo como um homem de referência e o Luca na extrema? Na ponta? Eu tô vendo o Luca ajudando a marcar. Tô vendo o Luca Peraí, o Luca retraído. como lateral direito? Não, como ponta direito, o Luca. Olha o João Paulo. Ele abre o jogo. Agora. Pô, que susto. Ele domina, devolução feita outra vez ali pro Maurício Antônio. Maurício Antônio já faz a devolução feita. Olha a lentidão desse time, velho. Abre o jogo ali pro Rafael. Rafael domina. Ele abre o jogo, tenta ali criar a jogada. Faz ali, completando. Tentando ali, evidentemente, outra vez a equipe do Guarani. Completando. É Maurício Antônio. O Guarani que está enfrentando o lanterna do campeonato. Maurício Antônio tenta ali criar a jogada, círculo central, domina para João Paulo. João Paulo chega ali para fazer o corte, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe outra vez da equipe do Guarani. Vai ter mudança, hein? Vai ter mudança. Vai entrar o camisa 20, que é o Felipe Pará, no lugar do número 8. É isso que subiu ali? 8 é o 6, hein? Não sei se eu estou cumprimentando o rapaz. Tá, é o 8 mesmo, né? Eu vi ali o número 8. Foi tão rápido ali que eu confesso que fiquei na dúvida agora. Mas bom, tá, vai entrar o Felipe Pará. Felipe Pará, então, daqui a pouquinho. Tem que avisar o Guarani que ele está enfrentando o lanterna do campeonato, que é o último time da competição. Ele tem obrigação de ganhar o jogo, 19 que sai. Ele tem obrigação de ganhar o jogo. Obrigação ele tem de ganhar o jogo. Tem que fazer esse jogo lento. Lento ele está fazendo um jogo. É inadmissível o que o Guarani está fazendo depois do gol que marcou. Inadmissível. O segundo tempo está pior que o primeiro. O time tá lento, velho. Pra quê? Pô, vai pra cima, atropela os caras. Pô, mata os caras no ninho, velho. Faz 3, 4 gols. Aí os adversários falam, porra, agora ganhou lá fora, virou líder e meteu 5 nos caras. Uma lanterna, mas pô, meteu 5. Aí não, como é que foi? Ah, empatou com o lanterna do campeonato. Ah, vamos atropelar os caras no brinco. É o bravo Bugre Guerreiro. Então tá em campo, então Felipe Pará, camisa número 20 da equipe do Anápolis. O Bugre vai empatando, hein? O Bugre vai empatando o placar aí de 1-1 para Anápolis, 1 também para a equipe do Guarani. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente nos canais Futebol Interior. Você viu o toque de 20 minutos, o toque de Felipe Marques. O círculo central vem trabalhando, vem tentando criar a jogada ali, a equipe do Anápolis. E ali com mais posse de bola nesse momento o Anápolis, hein, Marcondes? Por incrível que pareça, tem mais posse de bola que o Guarani. O Anápolis, ele tem posse de bola, que ele tem as limitações, mas ele tá com mais vontade que o Guarani, vai. Vamos deixar bem um português bem claro aqui. Ele tá com mais vontade. O Guarani tá muito paradão no jogo. Pode ter ganhar o jogo? Pode, porque o adversário é fraco. Mas o Guarani tá assim, lamentável. Sem tesão nenhum. Completa. Ali na arremesso manual favorecido da equipe do Anápolis. Que vai ali empatando o jogo. 1 para Anápolis, 1 também para a equipe do Guarani. Já completa, vem tocando bola chegando ali no sistema defensivo. É para Kaique França. Kaique França domina com a perna direita. Ele vai tentar criar a jogada. Faz ali o lançamento, tentando achar alguém para o campo ofensivo. Sobe de cabeça, faz o corte. A bola volta ali reboteada. Tenta ali no círculo central, fez o giro. Devolução feita para João Paulo. João Paulo, abertura de bola. Ele preferiu soltar essa bola do Brilhando aqui na ponta. É para o Inayan. Inayan já abre o jogo para João Paulo. João Paulo preferiu soltar essa
a bola domina ali para ele, Carlos Eduardo, tenta o cruzamento na grande área, chega para afastar ali, tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Anápolis, que já completa, sai tocando bola do meio aqui na ponta esquerda, na correria total, faz o giro, o jogador tá caído, e ali a arbitragem tá marcando falta que favorece a equipe do Guarani na ponta esquerda, hein? O jogador ali sofreu, a arbitragem tá marcando falta, é isso? É isso, é falta em cima do jogador 66, o Cauã Jesus, vai parar lá na tela de propaganda, lá na placa de publicidade, hein? E aí tá preparando um pacotão de alterações a equipe do Anápolis. Tem falta para o Guarani, lado esquerdo do ataque. Na ponta, vai mandar essa bola dentro da grande área. 1-1, um para Anápolis, um também para a equipe do Guarani. O Guarani saiu vencendo, o Guarani abriu o marcador, mas aí tomou um empate, levou o gol de empate. Na ponta, vem ali ele, na bola, Renan Castro, manda essa bola dentro da grande área. Passou por todo mundo, por toda a extensão, Cauã Jesus, a bola já tinha saído. É apenas tiro de meta, hein, Elson Mariano? Só a bola foi muito forte, né? Acabou chegando atrasado o Cauã Jesus. Só tiro de meta para a equipe do Guarani. Abre o jogo, tenta ali criar a jogada, faz o giro, domina aqui na ponta esquerda, tenta a devolução, chega para afastar, chega para cortar o perigo, a bola vem no contragolpe, tentou ali fazer o corte, na correria total, vem descendo, a abertura de bola, domina aqui na ponta, na correria total, vem, tenta, faz ali o giro, tenta ali ganhar essa bola, não consegue, vai saindo para fora, tem arremesso manual favorecendo a equipe do Anápolis, que vai ali, empatando o jogo. Tempo vai passando, FI Play, só imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Tem mudança, daqui a pouquinho o Elcio informa, hein? Alterações. Vamos lá. Saiu o número 5, Mila, na equipe do Anápolis para a entrada do 41, Borim. Portanto, saiu Mila com a 5 para a entrada do 41, Borim. E saiu o número 2, o Vitinho, para a entrada do número 22, que é o Kaique. Saiu 2, Vitinho, 22, Kaique, entra no jogo. Kaique, então, 22, está em campo, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual. Favorecendo ali a equipe do Guarani. O tempo vai passando e você vai curtindo aqui nos canais Futebol Interior. Agradecendo sempre o carinho da audiência. Amanhã tem estreia, hein? Amanhã, às 18h20, tem a estreia do programa Grande Área aqui pelos canais Futebol Interior e também VV8 TV, um programa de esportes abordando os temas. É claro, Campeonato Brasileiro Série C, também tem Copa Paulista, tem também futebol amador, tem tudo, todas as informações do esporte em geral. Amanhã na estreia o programa Grande Área, aqui nos canais Futebol Interior e também na VV8 TV, canal 8 da NET, a cidade de Valinhos, Vinhedo. O interessante, amanhã às 6h20, é o único programa esportivo regional na TV regional, certo? A única TV, VV8 amanhã. Você vai sintonizar, que é a única TV com programa esportivo nesse horário. Vai falar sobre Ponte, Guarani, Campeonato Amador e também futebol brasileiro e internacional. Com você na apresentação, com a Luísa Matias, com o Pedro Lino, com o Davi, estaremos nessa também. E detalhe também interessante, que não só pela VV8 e com as redes sociais, que o canal é muito forte, muito forte, também você irá acompanhar o programa ao vivo no nosso Instagram, @Futebol Interior, a partir das 6h20 amanhã, todos os dias. Isso aí, Marcondão informando aos nossos telespectadores, bola tá viva, sobe de cabeça para fazer o corte, ali a zaga da equipe do Guarani, a bola volta, reboteada com os caras, vem no contra-golpe, tentou descer, girou, fez ali o corte, a devolução foi feita, fingiu que foi, não foi, completa, lançamento aqui na ponta, a bola vai se perdendo, ficando tranquila para o goleiro da equipe do Anápolis, que é o Ravel. Tempo vai passando e você curtindo aqui nos canais Futebol Interior, FI Play, só imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap.
Você ligado, você conectado aqui junto com a gente nos canais Futebol Interior. Você viu o toque de Felipe Marques, 26 passados deste segundo tempo. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol. Vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Série C, 16ª rodada. A Guarani jogando fora de casa, vai empatando. Um para o Guarani, um também para a equipe do Anápolis. 26,5 passados. Segundo tempo. Placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo em Belém do Pará. Paysandu está perdendo para o Confiança por 1-0. Jogos realizados e finalizados pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Lembrando que a equipe da Inter de Limeira é a líder do campeonato. Venceu ontem Volta Redonda por 2-0 e também o Ituano venceu Barra por 2-0. Rivalo, site para maior de 18 anos, hein? Você vai todo o seu conhecimento do futebol. Rivalo.bet.br, site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte. 2 pontos. Aposta não é investimento. Ponto final. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Tá certo, esse sou eu, você curtindo aqui junto com a gente pelos canais Futebol Interior completa. Vem tocando bola a equipe do Anápolis, faz o giro, tenta ali criar a jogada, faz a inversão de bola, vem descendo aqui na ponta, na correria total, tentou fazer a inversão, não conseguiu, a devolução feita, a bola volta ali outra vez, reboteada, favorecendo a equipe do Anápolis, um para Anápolis, um também para a equipe do Guarani. O Anápolis completa, linha de fundo, ponta esquerda, fez ali o giro, vai tentar fazer o cruzamento, meu amigo, colocar na cabeça, a bola volta outra vez, reboteada, solta, completa, tira de qualquer maneira, veio o Guarani, que jogada linda, pra fazer no mano a mano, vai Luca, pra fazer, Lucas chegou batendo pro gol, meu Deus do céu, esse Lucas é ruim demais, esse Lucas é péssimo, gente do céu, olha, é difícil até para narrar, Elson. É difícil até para descrever o que o Lucas fez. Ele dominou a bola, ele partiu sozinho. Tava ele, a bola, o goleiro e o gol. Ele estou para fora. Se fosse o Herbert, estava na caixa. Então, aí já é uma escolha do treinador, né? São nesses lances que você vê. Por exemplo, o lance que o Lucas teve, ele mereceu a titularidade hoje porque ele foi bem na partida contra a Inter de Limeira. Fez até um gol. Ponto, ele mereceu começar o jogo como titular hoje. Mas as escolhas do Hélio, por exemplo, com o Cauã Jesus, com o Isaac, não foram legais, e você deixando o artilheiro da equipe no banco de reservas. Então é bom você ter 2 caras que fazem gols. Quem são eles? Cachoeira, que deixou o campo com 2 no joelho esquerdo, e o Herbert está no banco de reservas, ainda não tem sinal se vai entrar. Então como é que você pode deixar o cara que marcou 6 gols, é teu artilheiro, e você não coloca ele como para jogar? Aí nessas horas você vê a diferença. Vai fazendo falta, o João sumiu do jogo. O Luca teve 2 oportunidades claras para fazer 3-1. Já estava tranquilo na partida. Ele erra de novo. E vai colocar o Herbert agora, irmão. Agora ele vai colocar o Herbert. É tipo assim, vai lá e resolve, irmão. É tarde, né? Pô, tarde? Você tá louco. Aí tem mudanças aí no Guarani, 2 atletas e vai tirar ele, né? Tá saindo o Luca para a entrada do Neto Costa. Tá saindo o Luca com a 9 para a entrada do Neto Costa. E tá saindo também o jogador que é o João Paulo para a entrada do Herbert. Tá vendo só quando a gente fala antes de começar o jogo que a escalação não foi legal, que a gente não concorda com as escolhas, respeita, mas não concorda com as escolhas do Hélio? Ele tirou quem para colocar o Herbert? O meia. O meia é João Paulo. Pô, então se você coloca o João Paulo no time, por que você colocou o Cauã Jesus e Isaac? Por que você não colocou o Herbert para trabalhar nesse time? Esse é o detalhe. Então, no decorrer do jogo, as alterações vai comprovando que o técnico escolheu errado a escalação dele. Claramente. Explicitamente isso. Diga aí, o Elson. Digo. 9, Luca saiu. 9, tá Lucas saiu. E o Neto Costa com a 97 entrou. 97. Neto Costa. E João Paulo saiu para a entrada 10, do Herbert. Herbert 27. Herbert 27. Tá anotado então. E aí, ô Marcos, sei que você já
comentou, né? Eu já falei deu, que já você falou. ficou lento pra marcar a alteração. Não vou falar de novo. Não, sim, não vou falar eu de compreendi o que você falou, Não mas vou falar, já o torcedor quer entender o que você disse, que eu particularmente não entendi. Você disse que o técnico errou na escalação e agora ele conserta Então, aquilo que ele deveria ter entrado. Percebe, ele tira um meia e coloca o Herbert. Então por que ele não colocou o Herbert junto com os jogadores já de início, no lugar do Isaac ou no lugar do Cauã Jesus? Ele não pode deixar o artilheiro no banco de reserva, ele não pode. Mas isso ele vem fazendo Então, mas não pode. há várias rodadas. Então, aí eu falei o seguinte, que no decorrer do jogo as alterações comprovam o erro do treinador. Agora ele tirou um meia e colocou o Herbert. Por que não fez isso então na escalação inicial? Entendeu? É o brasileiro E Série ele tirou C. o Luca porque o Luca errou 2 gols. E aí quando Isso o Gustavo, é claro. E aí quando o Gustavo fala isso, que ele vem fazendo isso há várias rodadas, é por isso que o Guarani vem oscilando há várias rodadas. Mas ele não, mas o Hélio, ele mexia legal no time. As escalações, ele teve algumas escalações equivocadas. Ele foi arrumar durante o jogo. Então, a queda de produção do Hélio também é clara nesse campeonato. É clara. Detalhe, ele nunca teve detalhe, um auge gente. ele nunca teve o auge no campeonato. Mas a oscilação dele é grande. Eu percebo isso. Mas quem acompanha os treinamentos é o técnico. A gente não acompanha os treinamentos. E se ele colocou essa formação, é porque é alguma coisa ele viu nos treinamentos. Mas eu duvido que o Herbert treina pior que o Isaac, que o Cauã. Eu duvido. Eu duvido. E vem os caras, tanto cruzamento, desvio feito, a bola vai pra fora. Tem ali o tiro de meta ou escanteio, o Elson? Aparentemente escanteio, né? A equipe do Anápolis vinha chegando pelo lado direito, a bola foi batida, desviou na zaga do Guarani, desviou ali no Rafael, saiu pela linha de fundo, é tiro de canto lá pelo lado direito do ataque do Anápolis. Depois do escanteio eu vou citar mais um exemplo positivo. Escanteio, então, favorecendo a equipe do Anápolis. Anápolis tem um, Guarani também tem um. O tempo vai passando e você vai curtindo aqui nos canais Futebol Interior. Olha o vacilo. Quase, quase. Vem ali no contra-golpe, vem descendo a equipe do Guarani com o Herbert. Herbert, olha que jogada. Ali, nossa, que drible. Foi ali no mano a mano, fez o giro. Tentou voltar, vai tentando criar a jogada aperta. Ali já não deu, 3 jogadas. Quero ver pegar, hein? Quero ver pegar. Que passe! Que lindo! Pra fazer! Meu Deus do céu, pra fora, gente. Que presente que o Herbert deu ali, hein, o Elson. Pois é, o Herbert chegou ali. O Neto Costa. Brigou, lutou, fez de tudo ali. Quando todo mundo achava que ele ia perder a bola, ele ganhou de novo. E aí fez o passe pro Neto Costa. Que é melhor nem falar o que ele fez com a bola. Ele deu uma de Luca, né? Simples assim. Lucou. Você prefere ter uma dupla que marcou 11 gols no campeonato, um titular e outro reserva, ou você quer os 2 atletas juntos? 2 juntos. Então. E olha o Herbert outra vez. Ele preferiu, vai no mano a mano. Olha, ninguém rouba dele não. Tenta passar, tenta ali fazer o toque. Ali não tinha ninguém para auxiliar. F-Play, só imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Faz o giro, vai pra cima no mano a mano, vem os caras, chega ali pra tentar roubar essa bola. Domina ali, a devolução, vem descendo a equipe do Guarani. Lançamento feito nas costas. Aí tentando ali criar a jogada completa, o goleiro Ravel para a equipe do... Anápolis, ele cria a jogada, a bola volta ali, reboteada outra vez, vem descendo, vai criando a jogada, cadencia essa bola, faz ali o giro, chega o Neto Costa e chegou forte, hein? Chegou entrando para fazer falta, gol que é bom ninguém faz, mas para entrar e sim, tinha necessidade ali o Elson? Nenhuma, né? Nenhuma necessidade, nenhuma, fez a falta, tomou o amarelo, Neto Costa amarelado, 1-1. Pro Guarani, também para a equipe do Anápolis. F-Play, só imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Você ligado aqui junto com a gente, o tempo vai passando e você vai curtindo. É Canais Futebol Interior, é a transmissão, é Série C. Amanhã tem estreia, amanhã tem programa de esportes aqui nos Canais Futebol Interior, 6h20. Informações de Guarani
informações também de Ponte Preta, informações do Amador, informações do Brasil e do mundo, aqui nos canais Futebol Interior. Olha o Herbert no mano a mano, fez ali o toque, desceu, girou pra fazer, faz, Cauã Jesus, meu Deus do céu, tá de brincadeira. Tá de brincadeira o Elson Mariano. De novo, o Herbert faz toda uma jogada, jogou ali o Cauã Jesus, deixou a bola passar, poderia até bater, né, virando o corpo, mas não, tentou dominar, a bola se perdeu pela linha lateral. Olha o Guarani de novo. Olha o Inayan, recebeu, chegou, bateu cruzado. A bola volta ali, reboteada na meia-lua, desceu, pediu falta, ganhou. Falta para a equipe do Guarani na meia-lua, falta é perigosa, pode aí sair o segundo gol do Bugre. Em cima do Inayan. De novo, a falta do jogador que é o Gustavo Henrique, em cima do Inayan, quando vai mudar de novo a equipe do Bugre. Já a informação. Vai mudar então ali a equipe do Cauã Guarani. Jesus vai sair. Ah, tava na hora, né? Cauã Jesus sai então. Vai entrar o Everton. Cauã Jesus sai e Everton. Everton, com a 29, entra no jogo. Everton, 29, no lugar do Cauã Jesus. Sabe como é que você avalia a participação do jogador no jogo? Qual foi a produção dele? Se foi taticamente na marcação. O Cauã Jesus, ele apareceu 7 minutos quando ele jogou na lateral esquerda. Só. Ele não produziu nada pro time. Zero. Escolha errada do Hélio. É pra cobrança então, a equipe do Guarani. Tem falta perigosa. Olha pro lado. Carlos Eduardo vai marcar esse gol. Carlos Eduardo na bola e também Renan Castro. Grande oportunidade tem o Bugre de fazer o segundo gol. Bateu pro gol, bateu pra fora. Tiro de meta, Elson Mariano. Pois é, jogou ali contra a meta do Ravel, não é Rafael? Ravel. E aí a bola se perdeu pela linha de fundo. Vou falar uma coisa pra você. A equipe do Anápolis é uma equipe tão limitada que o goleiro não parece goleiro. Ele parece professor universitário de biologia. Por quê? Ele tem pinta de professor universitário de biologia. Presta bem atenção nele. Abre o jogo, vem Carlos Eduardo, fez outro. Olha o Herbert, tem grande chance. Olha, o Herbert fez o que ninguém fez o jogo todo, hein? Em 6 minutos que ele está em campo, ele fez o que ninguém fez, hein, o Elson? Pois é, às vezes eu acho que falta um pouquinho de malandragem também do jogador. Se ele segura um pouquinho a bola, ele receberia falta, né? Ele receberia falta e aí, quem sabe, o árbitro marcaria. Mas tem escanteio pro Bugre lá do direito do ataque. Vai pra cobrança, o Carlos Eduardo vai mandar essa bola aqui dentro da grande, a bola tá viva, sobe de cabeça completa, tira ali a zaga da equipe do Anápolis, a bola volta ali reboteada com o Inayan do círculo central, faz o giro, completa, faz o toque aqui na ponta para outra vez para Carlos Eduardo fez ali o elástico, foi pra cima, deu certo, conseguiu, vai mandar essa bola em profundidade. Passou foi por todo tão mundo, profunda, foi tão em profundidade que saiu pela linha de fundo, tiro de meta e o professor já cobrou. Já cobrado, vem tocando bola, sistema defensivo, o tempo vai passando, hein? E aí, o Marcondes, o que você tá achando do jogo? Um jogo ruim, tecnicamente. O Guarani perde a chance de se tornar líder do campeonato contra um adversário limitadíssimo. A briga aí de rebaixamento, na minha opinião, vai ficar com Anápolis, Confiança, Barra. Deixa eu ver quem mais aqui. É isso aí, Barra, Itabaiana. Desses 4 aí, 2 vão rodar. O time do Anápolis me assusta, um time muito fraco. Tem raça, mas é fraco tecnicamente. O Guarani tem técnica melhor que o do adversário, mas não tem a raça que tem o adversário. Se o Guarani tem um pouquinho dessa raça que tem o adversário, tá ganhando de 4-1. Vem Herbert na ponta, ele domina, ele preparou, fez o corte, vai pra cima, faz ali o giro, domina. Abre o jogo ali para Carlos Eduardo. Carlos Eduardo faz ali, completa. Faz o toque para Inayan. Inayan domina. Tentou criar a jogada, foi para cima. Veio com Herbert. Herbert fez o toque, cadenciou essa bola, fez o giro, foi para cima. É para Inayan. Linha de fundo. Cruzamento. Sai de soco nela para tirar ali o goleiro. A bola volta ali, reboteada. Vem os caras. Vem no contra-golpe, vem descendo. A equipe do Anápolis. Completa. Conseguiu fazer o corte nas costas. Fica tranquilo, tranquilo para o goleiro Kaique França. Pega a bola em segurança.
segurança em seus braços para fazer a defesa. Ô, Elson. Pois é, a equipe do Anápolis vem tocando bola desde o seu campo de defesa, vem jogando. O Matheus Lagoa fez duas boas jogadas ali, mas na hora do 10 fez um passe errado, achou que o jogador ia entrar ali para dentro da área, ficou fácil pro goleirão Kaique França. Tem jogador do Bugre no chão. E é o Herbert. É o Herbert, a maca, o carrinho, o carro maca, né? Já está lá. A impressão que dá que é muscular a lesão. Parece a coxa esquerda. É direita. Direita. A impressão que dá, impressão não, ele tá mexendo na coxa direita dele. Tá sentindo a coxa. E não vai dar, lesão muscular, tá fora. E um detalhe, já mexeu todo mundo, né? Vai terminar com 9. 9 contra 10 dos caras. Problema. Finalzinho do jogo vai ser dramático, porque, repito, você tem um time que tecnicamente é legal, mas o Herbert, se jogar, não vai ter aquele arranque que é tradicional dele, que é o ponto forte dele. Complicou-se. Vai descendo a equipe do Guarani, agora a recuperação dos caras, tempo vai passando. F-Play, só imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Vai voltar, diga aí. O Herbert já volta no jogo. Ô Marcondes, você concorda comigo que aquilo que o Herbert fez em 7 minutos em campo, nenhum dos atletas fizeram no primeiro tempo todo e no começo do segundo? E no meio do segundo, né? O Cachoeira fez, né? Teve um determinado momento do jogo que o João tava legal no jogo. Mas são poucos, né? O Emerson tava bem no jogo, até fazer aquela bobagem de entrar na confusão lá com o Juninho, camisa 10, e os dois foram expulsos, né? Agora, por exemplo, quando você tem alteração e cartão amarelo para o zagueiro da equipe do Anápolis, a falta em cima do Neto, quando você tem alterações, o que você espera com as alterações? Você espera que o time produza. Então o Érico botou 4 ou 5 jogadores, um só dando resultado, que é o Herbert. O Neto teve uma oportunidade de ouro para ganhar o jogo. O Guarani teve a oportunidade com o Luca, 2 oportunidades. Não fez. Então o Guarani deixa de ganhar 2 pontos hoje. Mas é fora de casa, o empatezinho tá bom, Marcon. Não tá. Hoje não tá. Hoje era jogo de vitória. Tá aí, Anápolis. Aí o Paysandu virou 2-1, viu? Que coisa, hein? Abre o jogo, domina aqui na ponta direita. Vai tentar ali criar essa jogada. Vai tentando ali, evidentemente, colocar essa bola dentro da grande área. O tempo vai passando. Tem Renan Castro. Tem também ali, me parece ser o Renan Castro e também o Carlos Eduardo. A bola volta com o Luiz Otávio. Luiz Otávio tenta devolução ali para Herbert na ponta esquerda. Ele passa, tenta ali criar a jogada. Chega para cortar, a bola vai para fora. Tem arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani. A bola volta outra vez. Renan Castro domina ali para Herbert. Herbert dominou, faz ali o giro, devolução feita. Vai tentar ali criar a jogada. Deu certo para Carlos Eduardo. Carlos Eduardo na ponta, tenta a devolução. Não conseguiu, fez o giro completo. Vem na correria total, fingiu que foi, não foi. Vai fazer ali o giro, conseguiu passar essa bola, deu certo. A bola volta ali, reboteada, vem descendo. Vai ali o Bugrão, lançamento feito. Vai tentar criar a jogada, cruzamento na grande área completa. Tira, afasta ali a zaga da equipe do Anápolis. A bola volta, reboteada para a equipe do Guarani. Tem acréscimos, em 4 minutos de acréscimos. Vem descendo outra vez ali com o Rafael. Rafael para a equipe do Guarani. Ele domina para Castro, faz o toque, linha de fundo, vai ganhar ali o escanteio, foi isso que fez, ganha o escanteio favorecendo, não deu tiro de meta, é isso? Deu tiro de meta. O último toque foi do Everton. O que fez o atacante que entrou no lugar do Luca? Nada. O Neto, recentemente contratado. Fez sim. Perdeu um gol. É. Pô, não fez nada, velho. Substituiu o Luca direitinho, né? Foi no perfil do Luca. Olha o time do Anápolis, que horroroso, cara. Vem descendo outra vez a equipe do Guarani no contra-golpe, tentou passar, faz ali o giro, é o Everton. Ele caiu ali, recebeu a falta, a arbitragem marca a falta, favorecendo a equipe do Guarani. O tempo vai passando.
45 minutos passados deste segundo tempo. O Bugre vai empatando o jogo. Agora o Nayan saiu tocando bola do círculo central, já completa. Faz ali o giro na inversão de bola, dominando aqui na ponta esquerda. Ele prepara, olha, vê com quem toca. Abre o jogo para Luiz Otávio. Luiz Otávio faz ali o giro, completa. Faz ali a inversão de bola, o lançamento feito. Tiro de meta favorecendo a equipe do Anápolis outra vez, hein, o Elson? Pois é, o Guarani tenta, mas não consegue efetivar pelo menos um ataque decente, né? Porque se o goleiro defende, se a bola bate na trave, se chuta e vai pra fora, é uma coisa. Mas o Guarani tenta de tudo quanto é jeito chegar ali na meta do goleiro Ravel, não consegue, continua 1-1 e vamos até 94. O tempo vai passando, hein? O Guarani necessitando aí da vitória. A abertura de bola, lançamento feito, domina. Aqui ponta esquerda, na correria total, vai tentar ali fazer o giro, faz o corte, abertura de bola, lançamento, sobe de cabeça, faz ali o corte dominando, completa, próximo do círculo central, conseguiu passar, olha o Anápolis, para completar, para tentar ir no mano a mano, fez o giro, completou, tirou, faz ali, completa, tira ali de qualquer maneira, a bola volta ali reboteada, vem no contra-golpe, vem na correria total, fez o toque escancarando, o toque de bola aqui na ponta esquerda, ele dominou, vai tentar fazer um giro, completa, vai para cima, a abertura de bola, se deixar escancarar um perigo, chega ali de longe, batendo pro gol, sem rebotes, pega bem o goleiro para fazer defesa, o Ravel para a equipe do Anápolis, a bola volta ali, reboteada, domina, ainda ponta esquerda, vem carregando essa bola, dominando em arremesso manual, favorecendo a equipe do Anápolis, que vai empatando o jogo, resultado aí pro Anápolis, bom ou ruim, o Marcondes? Ele é horrível. Jogando dentro de casa. Não, horrível. Penúltimo colocado com 13, confiança que está perdendo pro Paysandu, que virou o Paysandu, já é o quarto colocado. Confiança nesse momento com 12 é o Lanterna. Vem o Anápolis cruzamento, mas aí é tão ruim assim quanto pro Guarani também? O Guarani, ele começou na quarta colocação, tá na terceira. Aí encostou Botafogo com 26, Paysandu com 26, Santa Cruz 25, Ipiranga 24 e Caxias 24. Tá tudo embolado. E a Inter de Limeira foi a grande vencedora da rodada. Ganhou o jogo por 2-0 e tá fechando a rodada como o líder do campeonato. Ou seja, em uma semana ela perdeu a liderança pro Guarani, que perdeu o jogo aqui em Campinas. Em uma semana ela recuperou a liderança. Você entendeu como é que é a parada? E vem o Anápolis, desvio! Ai. Tomou. Gol do Anápolis. O segundo gol do Anápolis. Um desvio acabou matando o goleiro Kaique França. Se tava ruim, piorou, hein, Elson? Ah, agora piorou tudo. O zagueiro do Guarani tirou ali de qualquer jeito, chutou a bola pra cima. Acho que foi até o Maurício Antônio, chutou a bola pra cima. Acabou sobrando pro jogador do Anápolis, que deu um toquinho na bola, encobriu o goleiro Kaique França e foi parar no fundo do gol. É gol do Anápolis. Último lance do jogo, hein? Prejuízo gigantesco. Meu Deus do céu, hein? E vou falar uma coisa pra vocês. O melhor jogador da equipe do Anápolis, ele que fez o gol. Matheus Lagoa. Lagoa. O melhor jogador do time do Anápolis fez o gol da vitória. 2 gols na noite de hoje. O Guarani cai pra quinta colocação, 26. E a equipe do Anápolis sai da zona de rebaixamento, 18º. Barra e Confiança vem para a zona de rebaixamento. Tudo bem que teve um desvio, mas ele é bom jogador. Capitão do time, inclusive. Que coisa, hein? Que situação. Mas o resultado negativo, ele é merecido para o Guarani aprender a como levar a sério um jogo. Ele não levou a sério o jogo. Isso daí, eu posso estar com uma impressão errada, mas é um sentimento certamente da arquibancada isso. É da arquibancada. O Guarani não levou a sério. Errou demais. Alterações equivocadas, escalação equivocada, colocou o tal de Neto. Pô, o que ele pegou na bola 2 vezes? Uma ele fez falta e outra ele errou o gol. Olha lá, acabou o jogo, velho. Fim de jogo. E a comemoração, que mas coisa, merece. O time é limitado, mas teve garra no jogo inteiro. Você entendeu, Gustavo? Ele é um time limitado, mas ele fez o jogo, ele guerreou até o último momento. Ele acreditou, então você não tem como questionar a vitória dos caras. Foi merecida a vitória? Pela garra, sim. Mas tecnicamente é um time fraco que vai lutar contra o rebaixamento até a última rodada. Prejuízo gigantesco. Gigantesco pro Guarani. Ele
A impressão que me deu, ele não levou a sério o jogo, cara. É triste isso. Um time que quer chegar a acesso, não estou dizendo nem título, estou falando em acesso. Você não pode perder pro lanterna do campeonato. Tem que ter um culpado. Não. Tem que ter um culpado. Aí é um pacote, é coletivo. Não, mas quem errou no jogo de hoje foi o técnico do Guarani. Mas aí se você tem um culpado... Escalou mal, então você demorou pra mexer, escalou errado, demorou pra mexer, ele é o culpado. Então, mas aí você coloca o treinador como culpado, que ele errou na escalação e errou nas alterações. E como ele é o comandante, ele é o culpado. Fato. Mas aí uma parte, ele tem... O Hélio tem 60% de culpa e a Boleirá tem 40%. Ou o Hélio tem 55%, a Boleirá tem 45%. Tá muito igual o erro aí. Não é só ele que tá errado. Ele tá errado porque ele é comandante e escolheu errado. Mas quando ele acertou nas mudanças, né? O Guarani teve pouco tempo. O time mudou. Mas o Herbert mesmo deixou o Neto Costa na cara do gol para fazer o segundo gol. Eu até falei isso na metade do primeiro turno, que o Hélio mexia muito bem no time. De repente ele começou a mexer mal no time. Ele parou de ver jogo, cara. O Hélio cinzenando, me desculpe, não o conheço. Acompanho o trabalho dele, sabe? Nas coletivas, eu acho que ele não gosta das coletivas do Hélio, sabe? Ele é muito previsível. Essa é uma impressão que eu tenho, tá? Como jornalista, experiente. Mas ele passa, nesse momento, o pior momento dele na equipe do Guarani. O time cai de produção, ganhou da Inter de Limeira, não jogando bem. Você concorda comigo ou não? Concordo. Não jogou bem, mas fez gol. Hoje jogou muito mal. Aí quando ele precisa de alguns jogadores que são titulares, os jogadores não correspondem. São eles, Luca, o João Paulo. Ele escalou errado com o Isaac, com o Isaac, o Cauã. Ele escalou errado. Mas é o que eu falo, Marcondes. E quando eu falo, vocês falam que eu sou corneta. Esse time do Guarani passa confiança. É um time que oscila. Venceu na última rodada, mas convenceu? Não convenceu. Você mesmo falou. A Inter de Limeira é líder do campeonato, não é? Líder com 28. Ela perde pro Guarani. Ela perde pro Guarani, uma semana ela recupera. Isso é foco de campeonato. Pronto. Ela pode não chegar, mas hoje é foco. Você falou tudo. É o que falta no Guarani. O que seria hoje pro Guarani? A vitória. Ah, mas joga fora de casa. Pô, dane-se. Ele vai enfrentar o pior time do campeonato. Pô, fez um gol, mas ficou muito claro que ele fez um gol, tipo assim, pô, fizemos o que tinha que ser feito. Fizemos um gol, agora vamos tocar a bola, vamos deixar o tempo passar. Essa foi a impressão que eu tive. Tanto é que o placar final demonstra isso. E olha que perdeu para um time muito limitado. Extremamente. E o Guarani perde o jogo. O Guarani perde o jogo por erro exclusivamente dele. 100% dele. 100%. Vem aí então o fim de jogo com o Marcondão. Enquanto eu vou tomar uma água, já eu volto. Agora são 10h04. Som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil.
E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Roberto Marcondes. São 10 horas e 7 minutos. Terminou o jogo agora há pouco em Anápolis, Goiás. A equipe do Guarani perdeu de virada para a equipe do Anápolis por 2-1. Abriu o placar com Cachoeira aos 13. A equipe do Anápolis virou com Lagoa aos 39 do primeiro tempo. E no segundo tempo, no último minuto, no último lance do jogo, fez 2-1 no desvio da zaga bugrina, encobrindo o goleiro Kaique. Portanto, 2-1 para a equipe de Anápolis e o Guarani caiu uma posição. Começou na quarta, cai na quinta colocação com 26 pontos. É o quinto colocado, líder é a Inter de Limeira, grande vencedora da rodada. Não só ganhou o jogo dela, mas também é a líder da competição com 28 pontos. Agora são 10 horas e 8 minutos. Vamos para as notas de jogo de Guarani 1, Anápolis 2. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. As notas do jogo, fala aí, Gustavo Marques. Ah, Marcondes, quer mesmo uma nota? Difícil. Vai, sem chorar, vai. Nota 5. 5 pra quê? O Guarani, nota 5. Tá. Em geral. 5. Vamos fugir hoje um pouco aqui. A nota do Guarani. Eu não dou nem nota 5, eu dou nota 4 pro Guarani hoje. Eu vou dar nota 3 pro Guarani. 3, 4, 5. Tá tudo certo. Notas do jogo de Guarani 1, Anápolis 2, agora há pouco em Goiânia. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Agora, o comentário final. Roberto Marcondes. Falar de Guarani 1, Anápolis 2, derrota de virada para a equipe de Anápolis e, evidentemente, num grande prejuízo na rodada a equipe bugrina. Fez um jogo até os 20 minutos, um jogo legal, muito embora a fragilidade do adversário demonstrou o jogo todo, mas com uma grande vantagem, muita vontade. A equipe do Guarani não teve o foco de vitória. Perdeu os gols, o Luca, perdeu o gol o Neto e a equipe realmente foi muito mal no jogo. Né? Não conseguiu completar uma jogada, não conseguiu desenvolver o jogo. As alterações do técnico Hélio Cezenando não deram resultado, apenas a presença do Herbert, mas depois acabou sentindo a coxa direita, atrapalhou muito o finalzinho de jogo dele. E as opções de entrada do técnico bugrino com relação ao meio de campo, colocando o Isaac e também o jogador Cauã, foram pontos negativos e o time não andou pra frente, perdeu. E evidentemente tem um sério risco, inclusive, de não contar com o Cachoeira, que saiu do jogo lesionado com relação ao joelho esquerdo. E qual a sua opinião sobre esse 1 para o Guarani, 2 para o Anápolis? Me fala aí, Elson Mariano. O Guarani tinha tudo hoje para voltar com 3 pontos para casa. Na pior das hipóteses, ia voltar com 1 ponto, que era o empate.
mas tinha tudo para voltar, porque o time voltar com os 3 pontos. O time do Anápolis é um time sofrível, né? Entre aspas, ruim, vamos dizer assim, entre parênteses, né? Ruim, para não... Então a gente fala que é sofrível. O Guarani, que vem de uma boa vitória, né? Veio de uma boa vitória contra a Inter de Limeira, tinha tudo para levar 3 pontos, para ficar mais à frente na tabela, mas perdeu o jogo no último minuto de jogo. Eu vou falar para você, hoje não foi dia do Inayan, viu? Mais um jogo que não foi bem. E para você, Gustavo Marques? Difícil, Marcondes. Basicamente tudo aquilo que eu falei no começo do jogo, né? Agora é um time que oscila, um time que não passa confiança, e isso pode colocar no geral. Infelizmente é um time que vai ser assim até o final dessa primeira fase. Foi o que aconteceu no ano passado que eu mencionei. O Guarani conseguiu somente a classificação na última rodada, podendo escolher ainda o grupo que pudesse, evidentemente, ficar um pouco mais fácil, escolher o mais difícil. E o Guarani repete mais uma vez aí essa questão. Os comentários do jogo de Guarani 1, Anápolis 2, jogo no estado de Goiás. Comentário final. Vamos agora à ficha técnica de Guarani 1, Anápolis 2. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, o Bravo Bugre Guerreiro perdeu, hein? Por incrível que pareça, o Guarani fez o primeiro gol, mas depois sofreu a virada. O Guarani que foi a campo com Kaique França, Inayan, Maurício Antônio, Rafael, Emerson, Luiz Otávio, Isaac, Cauã Jesus, João Paulo, Guilherme Cachoeira e Luca. Algumas mudanças foram feitas pelo técnico Hélio Cizenano, tirou o Cachoeira, colocou Renan Castro, Isaac por Carlos Eduardo, Luca por Neto Costa, João Paulo por Herbert, Cauã Jesus e Everton. Mesmo assim, não foi suficiente. O Guarani perde o jogo, placar de 2-1. O Guarani chegou aí, abriu o marcador com o Cachoeira e, evidentemente, depois tomou a virada. Teve boas oportunidades para até vencer a partida ou ampliar aí o placar, mas infelizmente desperdiçou uma delas com o Neto Costa. Não foi suficiente, o Anápolis aproveitou e quem matou o jogo foi ele, foi o Lagoa matando o jogo, dando a vitória para a equipe do Anápolis, que deu uma respirada no campeonato, mas continua lá embaixo, hein, Marcondão? Muito bem, um abraço para você, Gustavo Marques, até amanhã. Lembrando que amanhã, às 6h20 da tarde, na VV8, também no nosso Instagram, @Futebol Interior, a estreia do programa Grande Área. Tudo sobre o jogo de hoje do Guarani, a derrota, né? A situação da ponta do campeonato está praticamente rebaixado, acho que não escapa, e também sobre as novas regras do futebol que foram aplicadas na Copa do Mundo, começando a valer já no próximo final de semana no Campeonato Brasileiro. Tchau, Gustavo, amanhã com você, com a Luísa Matias, com o Pedro Lino, com o Davi, estaremos nessa também a partir das 6h20 amanhã na VV8. Tá certo, valeu Marcondes, valeu Elson, valeu Felipe, valeu a todo o torcedor do Guarani e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, um abraço. Elson, um abraço, felicidades. Um abraço, até a próxima. Valeu, muito obrigado, meus amigos. São 10h14, confirmando 16ª rodada Campeonato Brasileiro. Finalizando, portanto, essa 16ª rodada, confirmando o jogo do Guarani, que perdeu para a equipe do Anápolis agora há pouco, no estado de Goiás, em Anápolis, perdeu para 2-1, por 2-1. Né, perdeu de virada, abriu o placar e perdeu num jogo realmente muito abaixo de todas as expectativas a equipe do Guarani. Foi muito mal no jogo. 2-1 para a equipe do Anápolis. O Paysandu também hoje à noite começou perdendo o jogo em Belém, virou contra o Confiança por 2-1. Os outros resultados: Maranhão 2, Brusque 1, Itabaiana 0, Caxias 2, Ipiranga 4, Floresta 1, Maringá 0, Amazonas 3, Ituano 2/0, Inter de Limeira foi a grande vencedora da rodada, venceu Volta Redonda por 2-0. Botafogo da Paraíba no empate com o Santa Cruz por 2-2 e o Figueirense empatou com o Ferroviária por 2-2. A classificação após 16 jogos, primeira fase classificatória. Inter de Limeira lidera com 28, em segundo Brusque 27, terceiro Botafogo da Paraíba 26, Paysandu 26 é o quarto. Guarani perdeu uma posição, caiu para a quinta colocação com
com 26 pontos, com 7 vitórias, tem uma vitória a menos que os primeiros 4 colocados. Em sexto, Santa Cruz com 25. Em sétimo, Ipiranga 24. Caxias 28. Zona de rebaixamento estão Barra e também Confiança 15 e 12. Com essa vitória, o Anápolis respira um pouco no Campeonato Brasileiro. E lembrando mais uma vez que numa reunião que aconteceu hoje na CBF, os clubes aprovaram as regras a partir da próxima rodada do campeonato. São as mesmas regras, aliás, você já tem essa matéria no portal Futebol Interior. Você já tem, portanto, essas informações. São as regras que foram aplicadas na Copa do Mundo para tornar o campeonato muito mais... para fazer com que os jogos fiquem muito mais rápidos. Com relação a cera, escanteio, arremesso lateral, o jogador foi atendido, vai ficar um minutinho fora do campo, enfim. As mudanças, são 8 mudanças, 8, que você irá acompanhar, portanto, a partir da próxima rodada. Detalhe! Essas regras serão aplicadas somente nas séries A e B e na primeira divisão do futebol feminino. A série C e a série D, por enquanto, nada. São 10 horas e 17 minutos, um abraço a todos. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 17, a partir das 7 horas da noite, já é tradicional o encerramento do Campeonato Paulista Sub-23, que é a Bezinha. No jogo de volta tem jogo 2, domingo que vem às 10 horas em Limeira contra o Independente América de Rio Preto. O América venceu ontem por 2-0, tem uma vantagem legal. A América voltando, portanto, a conquistar um acesso depois de muitos anos. E a festa do encerramento será aqui em Campinas, no Hotel Vitória, com a nossa parceria, junto com o Sindicato dos Atletas e Federação Paulista de Futebol. É tradição aqui do futebol interior e será uma grande festa. Nós vamos transmitir esse evento, como nós fizemos nas séries A2, A3 e A4, né? A partir das 7 horas da noite no nosso portal e também no nosso YouTube aqui pela Rádio Futebol Interior, no F-Play, Som e Imagem no melhor do futebol, e também conosco na cobertura do encerramento do Campeonato da Bezinha, a festa na próxima segunda-feira, também com VV8, canal para você de Valinhos e toda a região. Felipe, um abraço, boa noite, ótima semana para todos, tchau, Guarani! Ah, Guarani, dá uns tapinhas no bumbum para aprender como a gente fazia no bebezinho, quando aprontava alguma coisa. Não dá, Guarani não dá, Guarani, tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.